Capítulo 10. Revelações. No dia em que a rapariga má deu as costas ao porto de Calabar, Jack esperava percorrer uma boa quantidade de milhas náuticas sob a quilha. Os pensamentos em Zerzura e em seu tesouro ecoavam em sua mente como um canto de sereia, e ele estava impaciente para chegar lá. Infelizmente, os ventos estavam contra eles, soprando de oeste para leste. Voltar à África fora fácil, afastar-se era o desafio. Nas semanas seguintes, teriam de bordejar de um lado para o outro para avançar, em vez do progresso comparativamente fácil e direto de navegar a favor do vento. Felizmente, Jack e sua tripulação estavam habituados às variações dos ventos e a ter de bater para o oeste até contornarem a saliência da África e poderem captar os ventos alísios de leste. O dia começara auspiciosamente com a partida matinal e continuou com um tempo de navegação excelente. Assim que o amanhecer raiou, Jack, atento aos seus passageiros, despachou o carpinteiro e o novo ajudante de carpinteiro, Newton, para improvisar uma cabine temporária para o improvável par. Os carpinteiros rapidamente ergueram uma estrutura de 6 pés quadrados no convés principal, ao lado das minúsculas cabines destinadas aos oficiais e ao contramestre, depois usaram mona para criar as paredes. A pequena cabine até tinha sua própria janela, uma portinhola de canhão não usada. Jack nomeou Chamba comissário de passageiros pelo resto da viagem, instruindo-o a atender às necessidades de Aisha e de seu amigo. Quando o navio chegou às águas azuis do Atlântico, Jack deixou o segundo imediato Frank Connery no comando, para que ele e Rob pudessem dormir algumas horas. Emergiram antes do meio-dia, depois de quebrar o jejum, para encontrar o navio na bordada de estibordo. A saliência inferior da costa africana, que mal fora uma mancha no horizonte norte, havia desaparecido. Jack ficou bastante satisfeito com o progresso, depois de verificar a tábua de travessia, o registro do barquinho de deriva e a direção da bússola. Com sorte, a mar faria mais de 100 milhas até a meia-noite. Infelizmente, a sorte estava contra eles. Quando o sol mergulhava no horizonte oeste, Jack e Rob estavam de pé no convés de barlavento, revisando a escala de vigia, quando Chamba apareceu, dirigindo-se aos dois. Ao chegar a Jack, hesitou antes de falar, lançando um olhar rápido para Rob Greene. "Pode falar na frente do primeiro imediato, Greene", disse Jack. "Eu informei da situação quanto aos nossos passageiros." Jack havia explicado a Rob o que estava acontecendo durante o café da manhã na cabine, inclusive suas esperanças de uma viagem rápida para o norte até Kerma. Rob dera uma boa risada com a descrição de Jack sobre César e suas travessuras. "Você devia ter me mandado", Jack dissera, divertido. "Antes de ser recrutado à força pela nossa estimável Marinha Real para ser menino da pólvora, eu montava os cavalos na fazenda do meu pai." Sorrira levemente com a lembrança. Claro, eram cavalos de arado enormes. Não tão animados quanto César parece. Jack começara a rir com o imediato, mas fizera uma careta quando os músculos protestaram. "Concordo, eu devia ter mandado você, companheiro." "Então seria o seu traseiro que estaria parecendo ter sido arrastado pelo casco ontem à noite." "Espero nunca mais ter de montar um daqueles pangarés desgraçados, e isso é verdade." Agora, com a noite se aproximando, Chamba assentiu para Jack. "Sim, capitão." "Boa noite, Sr. Rob." "Então, como estão nossos passageiros?" perguntou Rob. "O Sr. Tarek está indo bem, mas a senhorita Aisha parece bem abatida. Não quis comida nenhuma. Eu a acomodei na maca e ela finalmente pegou no sono." "Maca?" disse Jack. "Que maca?" Quando a senhorita Aisha viu Tarek subir na rede dele, ela disse, "Eu não consigo fazer isso." Disse que é velha demais para subir numa coisa dessas. Então falei com o Sr. Newton e ele desceu rapidinho e pregou uma estrutura de maca para ela no convés. "Encontrei um velho colchão de palha nos estoques do navio, e é onde ela está deitada, capitão." Jack olhou para Rob. "Samuel Newton parece uma boa aquisição", comentou. "Parece mesmo, capitão", concordou Rob. "Não sei por que nossa passageira se recusou a subir numa rede", refletiu Jack, irritado. "A mulher pode ter um rosto que pararia o relógio da torre de São Estevão, mas é ágil para a idade dela." Subiu naquele infernal pretexto de cavalo com bastante facilidade. "Onde fica a torre de São Estevão, capitão?" quis saber Chamba. Jack e Rob já estavam acostumados com isso nos últimos meses. O rapaz tinha mais curiosidade sobre o mundo do que 10 gatos juntos. "Fica em Londres, Chamba." "Tem um relógio grande lá?" "Sim, na torre de São Estevão." "É uma igreja, capitão?" Jack balançou a cabeça. "Era. Mas agora a Câmara dos Comuns se reúne lá. Faz parte do Palácio de Westminster." "Nunca vi um palácio", disse Chamba. "Eu gostaria de ver um." "O rei da Inglaterra mora lá também?" "Quando vamos para Londres de novo?" Jack acabará de começar a explicar que o Palácio de Westminster não era mais a residência real quando uma brisa fresca roçou sua orelha, deslizando pela bochecha. Interrompendo-se, lambeu o dedo e ergueu-o. "O vento está refrescando do oeste, companheiros." Rob e Chamba olhavam por cima dos ombros de Jack, os olhos se arregalando. "Jack", disse Rob. "Vem tempo aí." Jack virou-se e viu uma massa de nuvens da cor de um hematoma vivo subindo do oeste. Pelo aspecto da tempestade, calculou que tinham entre 20 e 30 minutos para preparar a rapariga má. "Parece uma boa ventania fresca", observou Jack, animado.
Deve levar um pouco desse calor embora, se tivermos sorte. Olhou para Chamba. Vamos precisar de todos os homens de Gávea no alto, rapaz. Sim, capitão. A rapariga matinha todas as velas içadas, exceto as mais altas, as reais. Vamos ter de tirar as gáveas, capitão, ou podemos perdê-las, disse Robb, olhando para cima, para o velame estendido. Se tivermos tempo, acrescentou, inquieto. Jack sorriu para ele. Não só não estava nervoso, como se sentia exultante. Essa seria a primeira tempestade séria da mar sob seu comando. Ele treinara a tripulação, estavam prontos. Esperava. Vamos ter tempo, disse, soando confiante. Não se preocupe, Robb. Ela é um bom navio, resistente ao tempo. Depois, mais formalmente, acrescentou, chame toda a tripulação, por favor, Sr. Green. Instrua-os a preparar velas de tempestade. Sim, capitão. Robb levou as mãos em concha à boca. Toda a tripulação no convés. Gritou. Mexam-se. Toda a tripulação. Momentos depois, o clangor do sino do navio reforçou a ordem. Imediatamente, homens começaram a jorrar para o convés de Barlavento, alguns, que estavam cochilando, piscando sonolentos na luz avermelhada. Rapazes, vem uma ventania aí. Berrou Robb. Apontou para cima. Todos os homens de Gávea. Reduzam para velas de tempestade. Recolham as gáveas. Uma risada nas gáveas e nas velas baixas. Com agilidade, agora, rapazes. Chamba já estava meio caminho do mastro de proa. Os outros homens de Gávea correram atrás do rapaz. A tempestade avançava rápido, os 15 homens de Gávea da teriam trabalho para risar o velame nos 3 mastros antes que ela batesse. Não havia homens suficientes para atacar mais de um mastro de cada vez, por isso essas mãos especializadas tinham de se mover rápido, sem erros. Jack, Robb e Connery dividiram a tarefa de supervisionar a tripulação para garantir que a mais estivesse o mais preparada possível para enfrentar a ventania. Connery subiu para o tombadilho para conferenciar com o timoneiro, designar um timoneiro de sotavento musculoso para ajudar no leme e certificar-se de que a lanterna da bitácula estava acesa. Depois de ver que os homens de Gávea trabalhavam rápido e com eficiência, Robb voltou a atenção para supervisionar os homens ainda no convés que trabalhavam com as cordas para recolher as bujarronas. Quanto a Jack, caminhou pelo convés de Barlavento, verificando que todos os escotilhões e equipamentos estavam sendo devidamente amarrados. Quando se deu por satisfeito, o capitão localizou o cozinheiro do navio, o carpinteiro e o novo marinheiro, Newton. Eles não tinham tarefas designadas e estavam de pé no convés de Barlavento assistindo à atividade frenética no alto, quando o capitão os abordou. Vocês 3, 10 são para o convés principal e verifiquem se todos os canhões e reparos estão bem fixados. Não queremos que nenhum se solte, sabe, rapazes? Sim, capitão. Responderam 3 vozes em uníssono, e eles se dispersaram. Os canhões eram tão pesados que um se soltando e rolando pelo convés durante uma tempestade poderia resultar não só em perda de vidas, como também em um buraco no casco e em um navio afundado. A brisa agradavelmente fresca agora se tornará um vento de verdade, puxando as mangas largas de Jack, chicoteando a lona enquanto os homens de Gávea trabalhavam, risando as velas baixas do mastro principal, depois de terminarem as velas do mastro de proa. Jack olhou para o oeste enquanto um relâmpago piscava, seguido pelo ribombar do trovão. O sol poente estava comprimido numa faixa lúgubre de carmim e coral pelas nuvens púrpuras de barriga pesada. Enquanto o vento crescente chicoteava as ondas em cristas brancas, o movimento da mar se tornava mais pronunciado. Ela rolava como um barril numa ladeira. Os homens de Gávea terminaram o mastro principal e subiram correndo para o mastro de Mezena. Os minutos continuavam a passar na cabeça de Jack. Mentalmente, ele repassava a lista de tarefas de preparação para a tempestade, verificando e reverificando se nada for esquecido. A oeste, as nuvens de tempestade agora se estendiam por mais da metade do céu, espalhando-se como tinta derramada. A mar não só rolava agora, ela estava francamente arfando, lembrando Jack de César, o cavalo demônio. Outro estalo de relâmpago iluminou os tripulantes espalhados ao longo da vela latina de Mezena, a mais baixa das velas de Mezena. O trovão resultante soou como disparo de canhão. Essa é a última vela, depressa, rapazes. Levando as mãos em concha à boca, Jack berrou. Com agilidade. Apertem bem essas linhas de rabicho. Amarrem bem as gachetas de rabicho. Com agilidade, eu disse. Vocês são marinheiros ou velhos avós? Mexam-se. O navio deu um solavanco. Jack firmou-se e equilibrou-se enquanto ela se empinava sob ele. Depressa, ou vocês vão ser soprados direto do verdugo. A vela latina estava risada. Jack viu os homens de Gávea descerem correndo pelo verdugo, movendo-se para o mastro ao longo do verdugo. Depois, agarrando as enxarces, desceram, mão sobre mão, pernas penduradas. Durante uma pausa no vento, ele conseguia ouvir ofegos rápidos e ofegantes. Pés descalços bateram no convés, batendo nas tábuas. Os últimos homens estavam embaixo e em segurança, correndo para baixo. Jack respirou novamente, bem a tempo de ser atingido por uma pluma de borrifo de sal. Um relâmpago estalou quase diretamente acima, e a explosão do trovão veio logo em seguida. Cuspiu um bocado de Atlântico, agarrou o chapéu e conseguiu pegá-lo pouco antes de ele alçar voo.
O vento agora uivava e gemia, soando como almas condenadas em algum inferno marítimo. Baixando a cabeça contra a súbita cortina prateada de chuva, Jack correu pelo convés até a escada de estibordo que levava ao tombadilho e subiu-a de 2 em 2 degraus. 3 figuras em capas de oleado o aguardavam. O timoneiro de vigia, Matthews, segurava os raios do leme, enquanto o timoneiro de sotavento, Banks, musculoso, estava de lado para ajudar. Dirigir um navio através de uma ventania era uma tarefa árdua, tanto física quanto mentalmente exaustiva. O timoneiro tinha de ficar de olho no ângulo das ondas, bem como na forma como o vento enchia as velas baixas risadas, para manter o navio na melhor direção. Além dos 2 timoneiros, um marinheiro comum era designado para vigia, e sua tarefa era virar a ampulheta a cada meia hora e atualizar a tábua de travessia com o curso que o timoneiro relatava. Matthews estava de pernas firmes, os traços barbados contraídos de concentração enquanto ele e Banks lutavam para manter a má angulada corretamente. A mar recebia as ondas em mais ou menos 45 graus, de modo que as grandes vagas rolavam sob a proa de estibordo, depois rolavam para fora sob a polpa no lado de bom bordo. Tentar apontar diretamente contra as ondas castigaria mais o navio, poderia até parti-lo ao meio, e receber as ondas de lado poderia fazê-lo emborcar. Matthews olhou de lado quando Jack apareceu ao lado dele. Um pouco de ventania, capitão. Teve de baixar a cabeça para não deixar a água entrar na boca e gritar para ser ouvido acima do vento. Banks assentiu para o capitão, mas não falou, concentrando-se em ajudar Matthews a manter o leme firme. Jack olhou para outra figura envolta no oleado e, pelo brilho fraco da lanterna da bitácula, reconheceu Lucius Featherstone. Sim, respondeu Jack a Matthews, só um pouco. Mesmo ali em cima no tombadilho, o borrifo de sal batia em seu rosto, escorregadio e frio como a mão de um cadáver afogado. Tornava o convés escorregadio e, com o vento soprando em rajadas, um homem poderia cair e deslizar direto para o mar. Jack levou as mãos em concha à boca. Vocês precisam colocar linhas de segurança, companheiros. Lucius passou as linhas e todos se amarraram, com Jack ajudando a firmar o leme enquanto primeiro Matthews, depois Banks, prendiam as deles. Então Jack amarrou a sua, dando 2 nós e puxando, para ter certeza de que não escorregariam. A rapariga má não estava arfando tanto, ainda. Mas isso era só o começo. Quem está de vigia? Gritou, protegendo os olhos de outro borrifo e distinguindo uma figura sombria à frente, junto à murada de barlavento. O vigia estava postado mais para a proa, e sua tarefa era vigiar qualquer coisa no caminho do navio, como outro navio. É de ver, Capitão Sparrow, gritou Featherstone de volta. Ele deve estar bem lá em cima. Todo mundo sabe que sapos gostam de ficar molhados. Jack revirou os olhos. Um dia, juro, vou dar chicotadas nos 2 se não pararem, prometeu a si mesmo, embora, para ser sincero, nunca tivesse ordenado que um tripulante fosse chicoteado. Amá deu um solavanco e rolou forte. Jack cambaleou e dessa vez teve de agarrar uma corda para não ser arremessado de joelhos. Cuidadosamente, andou de lado e olhou para dentro da bitácula, para a bússola. A agulha da bússola girava descontrolada, como ele esperava. Jack observou-a por mais de 1 minuto, notando para onde apontava com mais frequência. Por fim, concluiu que eles provavelmente estavam se movendo para sudoeste. O que, nas circunstâncias, era aceitável. Bateu nas costas de Matthews e gritou. Fique contra o vento, Matthews. Ainda estamos avançando para o oeste, companheiro, apesar dessa chuvinha gentil. Só mantenha-a o mais perto do vento possível e vamos passar por isso direitinho. Matthews riu, tomou um bocado de água e cuspiu para bom bordo antes de responder. Sim, capitão. Relâmpagos riscavam o céu ao redor do navio que mergulhava. Jack olhou preocupado para o topo dos mastros. Eles certamente eram as coisas mais altas ali. Já vira mastros em charces atingidos antes, ajudar a remover e substituir mastros e vergas carbonizados quando assinará pela primeira vez como marinheiro mercante. Pior do que a ideia de um relâmpago acertar um mastro era a possibilidade de ele acertar o convés e se espalhar, iniciando incêndios. E se um incêndio começasse perto do paiol de pólvora? E eu acabei de mandar colocar aqueles 2 barris extras de pólvora, lembrou Jack, pesaroso. Se um relâmpago incendiar o paiol, não vai sobrar nada além de isca para tubarões. Depois de um momento, deu de ombros. Não podia fazer nada quanto ao relâmpago, então só tiraria da cabeça e esperaria pelo melhor. Featherstone chamou a hora e virou a ampulheta, colocando-a com cuidado para não rolar. Jack gritou o curso e o marinheiro comum marcou a tábua de travessia com um pino. O tempo passou. A tempestade piorou. O borrifo era quase constante, relâmpagos rasgavam a escuridão e explosões de trovão pareciam chacoalhar os ossos humanos. Matthews e Banks lutavam com o leme como se fosse um adversário vivo, grunhindo com o esforço de manter o navio no curso. Ventos de ventania podiam ser caprichosos. Se a rapariga má fosse soprada para o norte, a saliência da África ficava naquela direção. E se ela saísse do curso para o sul, havia uma ilha lá embaixo, Fernando Pó, batizada em homenagem ao explorador português que a descobrira 200 anos antes. Ilhas significavam águas rasas. Ser soprado numa ventania era o pesadelo de um marinheiro. Jack mantinha um olho no curso deles, tentando enfiar o queixo no ângulo certo para que o chapéu mantivesse a chuva fora da boca e do nariz, mas ainda protegesse a nuca, mas alguns minutos de experimentação provaram que essa façanha era impossível.
Decidindo que era melhor respirar do que se afogar, Jack rangeu os dentes e suportou a inundação fria escorrendo pelas costas. Toda vez que a chuva diminuía por um momento, ele olhava rapidamente de bombordo para estibordo, para ver se conseguia distinguir algum sinal de terra. Mas não havia nada visível. Jack podia ver que Matthews estava cansado, por isso bateu no ombro do timoneiro. Eu assumo até o fim da sua vigia, gritou. Jack manteve o leme firme, tentando ser o mais suave possível. Se não fosse pelo timoneiro de sotavento, Banks, ele nunca teria força para manter a mais estável. Justamente quando Lucius virou a ampulheta novamente, Jack viu uma luz em movimento abaixo deles, subindo a escada do convés de Barlavento. Rob Dreamy subiu, acompanhando os dois timoneiros novos. Prescott assumiu o leme de Jack e um tripulante grande e musculoso cujo nome Jack não lembrava tomou o lugar de Banks como timoneiro de sotavento. Matthews, Banks e Featherstone desceram agradecidos. Vou ficar de olho nas coisas aqui em cima, Jack, gritou Rob. Você desce, descansa um pouco. Jack balançou a cabeça. Prefiro ficar aqui em cima, Rob, berrou. Você me conhece. Os dentes de Rob brilharam à luz da lanterna quando ele sorriu, depois assentiu, pesaroso, e desceu a escada. Jack nunca ficará enjoado no mar nem por um instante. Nem todos os tripulantes tinham essa sorte, porém. Numa ventania forte, até marinheiros experientes podiam sofrer de mal de mer, e Jack simplesmente não queria ficar perto de marinheiros vomitando. Para não falar dos passageiros, que sem dúvida estavam doentes como cachorros envenenados. Para Jack, a chuva fustigante, o vento uivante, os relâmpagos cortantes e as explosões de trovão eram infinitamente preferíveis ao som e ao cheiro de gente vomitando. Ele poderia ter ido para a cabine, mas estava agitado demais para tentar deitar e sabia que ficaria ali sentado, imaginando o que acontecia no convés. A noite e a ventania se arrastaram. Os homens iam e vinham conforme as vigias mudavam. Jack ficou no tombadilho. Finalmente, depois do que pareceu dias, a tempestade pareceu diminuir. Os relâmpagos não mais caíam diretamente acima em longos rasgões irregulares, mas se afastaram para sotavento. Os intervalos entre os clarões e o estrondo do trovão aumentavam. A chuva ainda caía em cortinas, mas agora caía mais reta na maior parte do tempo, em vez de ser impulsionada quase de lado pelo vento. Jack percebeu que estava cansado. Seu estômago vazio roncava, não comera desde antes do meio-dia, e as vezes em que substituir os timoneiros no leme haviam esgotado sua energia. Verificou o curso novamente e o chamou para que o marinheiro comum pudesse marcá-lo na tábua de travessia. Depois recuou até encostar na traseira do tombadilho, segurando-se com uma mão. Ficou tentado a sentar, mas não tinha certeza de que as pernas doloridas permitiriam que se levantasse novamente, por isso ficou de pé. A chuva definitivamente diminuía, e o vento também. Jack agora conseguia olhar para os mastros sem quase se afogar. Ainda não conseguia ver muito, mas achava que todos pareciam intactos. A luz de uma lanterna brilhou de repente, quando a vigia de alívio chegou. Eram 2 badaladas da vigia da manhã, a longa noite estava quase no fim. Jack apertou os olhos através da chuva ainda forte e viu o segundo imediato com ele, acompanhado por Trafford e o impassível Banks. O timoneiro atual, Matthews novamente, desceu a escada como um homem que ansiava por vestir roupas comparativamente secas e rastejar para a rede para um merecido descanso. Capitão, quando o resto dessas nuvens se dissipar, vai ser amanhecer, disse Connery. Por que não descansa? Eu assumo daqui. Jack sorriu para o segundo imediato, animado pela percepção de que a rapariga má de fato sobrevivera à tempestade e de que logo poderia seguir o exemplo de Matthews e ir para a cabine para roupas secas. Para não falar de alguns goles de rum, que o aqueceriam melhor do que qualquer outra coisa. Só uma boa ventania fresca, Frank, disse, dispensando com a mão. Nada com que se preocupar. Connery deu uma risada curta. Se não havia nada com que se preocupar, por que está usando uma linha de segurança, capitão? Jack riu cansado enquanto lutava para desfazer os nós inchados de água. Tenho de dar bom exemplo para a tripulação, Sr. Connery. A chuva continuava a diminuir. Juntos, verificaram a direção da bússola. A má ainda estava no curso, mais ou menos. Depois de ordenar a Connery que mandasse a tripulação verificar danos da tempestade assim que o sol nascesse, Jack desceu cautelosamente a escada de bombordo, depois virou à direita para abrir a porta da cabine. Dentro da cabine, encontrou o pederneira e o aço e acendeu uma luz, depois acendeu a lanterna. Ficou satisfeito ao descobrir que não entrará muita água pelas janelas. Abriu uma delas um pouco, para entrar ar fresco, depois estremeceu na brisa enquanto tirava as roupas encharcadas. Não havia lugar para pendurá-las, por isso estendeu-as no convés, depois remexeu no baú de mar até encontrar ceroulas e uma camisa velha e vestiu-as. O estômago roncou novamente, por isso tirou um pedaço de queijo e um pouco de pão, depois desarrolhou uma garrafa de rum comum fornecido pela EITC. Não valia a pena tirar o bom só para se aquecer. Depois de comer um pouco e dar vários goles na garrafa, Jack se sentiu muito melhor. Arrolhando a garrafa, rastejou para a maca, puxando as cobertas para cima. Ainda estava gelado de estar molhado a noite toda. Que bom que estamos longe da África, pensou, tonto, em vez de na Groenlândia ou no Cabo Horn. Percebendo que deixará a lanterna acesa, Jack xingou baixinho, depois rastejou cansado para fora da maca e atravessou a cabine para apagar a chama.
Ao fazer isso, ouviu um ribombar distante de trovão, baixo e ameaçador como o rosnado distante de algum monstro antigo. Pensamentos em monstros trouxeram de volta lembranças de Davy Jones, quando o vira convocado para aparecer no convés principal do Trovador. Um trovão distante também ribombava lá, enquanto ele e Esmeralda desciam a prancha de volta, ainda de mãos dadas. O trovão ribombou, para o norte, rosnando como uma fera faminta enjaulada. Preciso de uma bebida, disse Jack, enquanto ele e Esmeralda andavam pelas tábuas irregulares do cais. Eu também poderia usar uma, admitiu Esmeralda. Sei que vou ter pesadelos, Jack. Aquele rosto estremeceu. Eu sei. Achei que Davy Jones era um homem, disse Jack. Não algum tipo de criatura. As lendas não mencionam a aparência dele. Ela estremeceu novamente e Jack apertou mais a mão dela. O vento aumentara e Jack percebeu que o sol se punha fora da caldeira. A tempestade soprara ar mais fresco e seco para Shipurekov. Vamos voltar para a Venganza, disse Esmeralda. Quero trocar de roupa e pegar um chale. Depois, talvez você me leve ao The Drunken Lady? Seria um prazer, amor, disse Jack. Mas, estou um pouco sem dinheiro, como dizem. O que isso significa? Perguntou ela. Vocês ingleses têm expressões tão estranhas. Jack olhou para os pés, franzindo a testa. Significa que não tem um peso no meu nome, querida, admitiu. Ela riu, depois apressadamente cobriu a boca com a mão. Desculpe, disse. Não estava rindo de você. Sim, estava, e não a culpo nem um pouco, disse Jack. Sou perpetuamente pobre, amor. Não consigo segurar dinheiro para salvar a vida. Ela sorriu para ele. Eu pago as bebidas, disse. Isso não seria próprio, protestou Jack, sem muita força. Por que não? Piratas sempre pagam bebidas uns para os outros. Jack esperou ao pé da prancha da Venganza enquanto Esmeralda subia a bordo. Ela reapareceu depois de um tempo, usando o vestido cor-de-rosa que vestira na primeira vez que ele a vira, com um chale marfim jogado sobre os ombros. Desceu a prancha com cuidado e ele estendeu a mão para ajudá-la a descer. É o vestido que você estava usando no dia em que chegou a Shipurekov, disse Jack. É, deu-lhe um olhar de lado. Gostou? Gostei, disse ele. Aquele vestido é quase tão bonito quanto o que está dentro dele. Os olhos de Esmeralda se arregalaram. Ah, Jack, disse. Você vai me estragar. Esse elogio bonito foi digno de Christophe. A diferença é que eu disse porque acontece de ser verdade. O tom era seco enquanto oferecia o braço a ela. Quando chegaram ao The Drunken Lady, Jack ficou surpreso ao encontrar Steve Seymour cozinhando e atendendo no balcão, e o jovem com espinhas servindo as mesas. Não havia sinal de Marie. Jack dirigiu-se ao balcão. Boa noite, companheiro, disse. 2 ponches de rum, por favor. Enquanto Steve colocava os canecos cheios diante deles, Esmeralda pôs algumas moedas no balcão. Onde está Marie? Perguntou, olhando ao redor. Vendo a expressão que cruzou os traços largos e bem-humorados de Steve, acrescentou, espero que ela esteja bem? O alto e corpulento dono da taverna hesitou, depois respondeu, rouco. Obrigado pela preocupação, Lady Esmeralda. Sinto dizer, a senhora não está se sentindo bem esta noite. Onde ela está? O que a aflige? Posso ajudar? Perguntou Esmeralda. Steve enxugou bebida derramada do balcão com um pano sujo. Prefiro não dizer, senhorita, disse, por fim. Jack olhou para o dono do bar com algum alarme. Nunca vira Steve assim antes, ele geralmente era uma alma alegre. Agora parecia tenso, quase assombrado. Posso vê-la, por favor? Insistiu Esmeralda. Talvez ela queira ter outra mulher para atendê-la? Steve hesitou novamente e Jack percebeu que ele tentava pensar numa maneira educada de recusar. Antes que pudesse falar, porém, a própria Marie abriu a porta que levava aos aposentos dos Seymour. O rosto da francesa estava machucado, os olhos vermelhos e inchados, o cabelo solto nos ombros em vez de preso num gorro, e ela segurava um chale ao redor do corpo como se estivesse com frio. Marie fez sinal para Esmeralda, tentando sorrir, mas o esforço falhou. Com um murmúrio de aflição, Esmeralda apressou-se na direção dela. Jack não tinha certeza se o convite para visitar os aposentos incluía ele, mas decidiu agir como se incluísse. Pegando os 2 canecos, seguiu no rastro das saias de cetim farfalhantes de Esmeralda. Jack nunca estivera nos aposentos dos Seymour antes. A sala em que entraram parecia montada como uma sala de estar. Era pequena e mobiliada de forma simples, mas havia alguns tapetes coloridos no piso de madeira, alguns quadros na parede e várias cadeiras. Marie sentou-se numa cadeira de balanço e acenou para os outros assentos. Por favor, sentem-se, disse. Obrigada pela preocupação. Jack sentou-se num banquinho baixo aos pés da cadeira que Esmeralda escolheu. Passou a ela o caneco aparentemente esquecido, depois tomou um gole do seu. O licor desceu queimando agradavelmente pela garganta até o estômago e ele sentiu que começava a relaxar. Esmeralda tomou um golinho delicado e feminino, depois pousou o caneco. Marie, querida, disse, você parece tão abalada. O que há de errado? Inclinando-se para a frente, estendeu as 2 mãos. Marie pegou as mãos dela e apertou-as, engolindo um soluço.
Sua voz estava tensa de raiva quando disse: Eu não devia estar tão abalada, Esmeralda, nada realmente aconteceu. Meu rosto dói, só isso. Levou a mão à marca na bochecha. Jack olhou para ela, calculando que ela provavelmente teria um olho roxo até amanhã. Mas, Zutalours. Ele me assustou quase até a morte. Não sei o que teria acontecido se Steve não tivesse voltado das tarefas. Jack franziu a testa. De quem você está falando, Marie? Perguntou, dando outro gole no ponche. Ah. Achei que Etienne tivesse lhe contado, foi Christophe. Ele passou aqui há algumas horas, enquanto Steve estava fora. Tinha bebido. Muito. O rosto de Marie se contorceu e ela controlou a voz com esforço. Ele me disse que era hora de eu ganhar aquele dobrão que ele me dera. Você lembra, Jack? Jack assentiu. Depois ele me agarrou. Balançou a cabeça. Tentei me afastar. Exigi que me soltasse e fosse embora, mas ele só riu. Os olhos de Esmeralda estavam arregalados de choque. Trocaram olhares com Jack, que deu de ombros, deixando claro que não sabia nada das intenções de Christophe. Deus mil, Marie, sussurrou. Sinto tanto. Ele. Marie balançou a cabeça. Não. Eu o esbofeteei quando ele não me soltava, e ele riu mais, e depois ele me esbofeteou de volta. Tocou a bochecha, com cuidado. Enquanto eu estava atordoada com o golpe, ele agarrou meu vestido. Pôs a mão, interrompeu-se, mordendo o lábio. Eu me afastei e o ombro do meu vestido rasgou. Aí eu fiquei livre. Marie respirou fundo. Eu ia gritar. Mas aí nós dois ouvimos Steve voltando. Christophe, ele se curvou para mim, lepou, e depois correu pelo outro lado. Graças a Le Bon Dia meu marido voltou. Eu realmente acho que, se ele não tivesse, Christophe teria me violado. Ah, Marie. Quando Esmeralda se aproximou e abraçou a outra mulher, Marie pôs a cabeça no ombro da amiga e desabou. Jack olhou para a francesa chorando com consternação. Era difícil conciliar o relato de Marie sobre o comportamento de Christophe com o homem que ele conhecia, o homem que ainda, apesar da rivalidade pelos afetos de Esmeralda, considerava seu melhor amigo. Claro, Marie disse que Christophe estava bêbado quando a abordou. Homens bêbados muitas vezes agiam estupidamente, como Jack tinha bons motivos para saber. Balançou a cabeça, perplexo. Havia tantas mulheres dispostas ali em Chipurex City, por que Christophe tentaria forçar suas atenções na única mulher que não estava disponível ou disposta? Mas, homens bêbados eram conhecidos por agir irracionalmente, além de estupidamente. Depois de alguns minutos chorando, Marie sentou-se, enxugando os olhos e o nariz com um lenço. Olhe para mim, uma fonte de lágrimas, disse, e riu, embora trêmula. Não sei por que estou sendo tão tola, depois sorriu e lágrimas frescas correram. A menos que seja porque, corando, inclinou-se e sussurrou baixinho no ouvido de Esmeralda. Sério? Esmeralda ofegou. Ah, Marie. Que maravilha! Abraçaram-se novamente. Você contou a ele? A mulher mais velha balançou a cabeça, não, depois enxugou lágrimas frescas. Mas dessa vez não parecia abalada, parecia feliz. Jack olhou para a francesa, perplexo. Por que Marie ia querer contar algo a Christophe depois de um encontro tão desagradável? Depois de ouvir as damas sussurrarem, as trocas marcadas por risadinhas e lágrimas de ambos os lados, Jack mentalmente deu de ombros e desistiu, concentrando-se em vez disso no rum beber era algo que ele entendia. Quando terminou o caneco, cutucou Esmeralda e disse: Você esqueceu sua bebida, amor. É melhor terminá-la. Vamos precisar levá-la de volta para a vingança. Ah, sim, disse ela distraidamente, pegando, tomou mais alguns goles, depois entregou-o a Jack. Termine você por mim, Jack. Está me deixando tonta. Jack ficou feliz em obedecer. Minutos depois, Marie os acompanhou até a porta dos aposentos, abraçou Esmeralda em despedida e sorriu timidamente para Jack. Deixaram os aposentos e Jack pousou os canecos vazios no balcão ao passarem. O lugar ficará lotado enquanto conversavam com Marie. Jack e Esmeralda começaram a abrir caminho pela multidão de corpos piratas sujos e desgrenhados. Jack! Jack! Olá, Jack! Veio uma voz rouca com sotaque do West Country de trás deles. Jack virou-se e viu o Capitão Barbossa parado ali, sorrindo de orelha a orelha. O pirata mais velho tirou educadamente o chapéu para Esmeralda. Olá, senhorita. Olá, Hector, disse Jack, sorrindo de volta. Por que tão feliz? Não ouviu a notícia, Jack? Notícia? Ah. Deixe-me ser o primeiro a contar, então. Parece que quando os homens do Capitão Teag levaram nosso amigo condenado Bórea para os calabouços para interrogá-lo, o pequeno covarde cantou como um passarinho, antes que eles pudessem sequer aquecer os ferros ou preparar a roda. Entregou os confederados e revelou onde e quando eles deviam se reunir para dividir o saque. É uma ilhota, a leste-nordeste de Cuba. Então Teag sabe a identidade dos outros canalhas? Jack estava atordoado. Sabe. O Capitão Teag me disse que planeja levar uma frota para o encontro deles. Vão se esconder e esperar que todos cheguem navegando e ancorarem.
Depois a frota de Teag vai cair em cima e capturar todos os canalhas violadores do código. Barbossa sorriu novamente, mas essa expressão não era nada agradável. Eu vou com ele. Alguns desses desgraçados sarmentos vão lutar, sem dúvida, e eu não gostaria de nada mais do que atravessar alguns com a espada. E pode acreditar que pretendo ajudar a colocar laços no pescoço dos sobreviventes. Esmeralda respirou fundo. Mal consigo acreditar que ele simplesmente entregou todos. Por que faria isso? Barbossa bufou com desprezo. Acho que o russo calculou que não tinha nada a perder e não tinha coragem para enfrentar o interrogatório. Talvez quisesse enfrentar Davy Jones com a pele intacta. Confesso que estou surpreso, disse Jack. Ele parecia desafiador durante os procedimentos hoje. Acho que ver Davy Jones cara a cara teve muito a ver com isso, Jack, disse Barbossa. Isso tiraria a coragem da maioria dos bucaneiros, não é? Sem dúvida, concordou Jack. Então, posso pagar uma bebida para você e a dama, Jack? Acho que devo a vocês, por me ajudarem a ganhar vingança pela minha pobre Polly. Claramente, Barbossa já bebera. Os olhos estavam brilhantes, e o nariz também. Talvez vocês queiram comer algo? Tenho de levar Esmeralda de volta para a vingança, disse Jack. Mas podemos ficar com você só um momento, Hector. Barbossa liderou o caminho até uma mesa cheia e parou diante dela. Os 5 piratas ali bebiam e conversavam animadamente, mas, um a um, notaram o capitão marcado parado ali. Quando todos se calaram, olhando para ele, Barbossa deu um rápido puxão de lado com o polegar. Em silêncio, eles se levantaram e saíram. Jack ficou impressionado, mas não muito surpreso. Havia histórias sobre o Capitão Barbossa, como era durão, astuto, manipulador de forma tortuosa. Todos os relatos também concordavam que ele era um lutador sujo dos diabos. Os 3 se sentaram. O que posso pedir para vocês? Perguntou Barbossa. Comida, vinho, vocês 2 me prestaram um serviço hoje e estou grato por isso. Colocando 2 dedos na boca, assobiou, e o jovem serviçal com espinhas apareceu imediatamente. Nada para nós, Hector, disse Jack. Não podemos ficar tanto tempo. Mas o que Steve tinha no fogo para o jantar cheirava bem, posso lhe dizer. Uma garrafa do seu melhor rum, disse Barbossa, e o rapaz desapareceu. Estou com sede, não com fome, Jack. Jantei não faz muito com o Capitão Bore. Você o quê? Jack e Esmeralda olharam para ele com espanto indisfarçado. Sim, jantei. Parece que ele tinha direito a um último pedido, além da última refeição e bebida. Bora pediu que eu fosse autorizado a me juntar a ele na última ceia. Compartilhamos uma garrafa daquele horrível líquido transparente que ele bebe. Vodka, ele chama. Barbossa disse. O serviçal reapareceu e serviu a Barbossa e a Jack uma bebida. Esmeralda balançou a cabeça quando lhe ofereceram um copo. Deixe a garrafa, ordenou o capitão. Por que Bórea fez de vê-lo seu último pedido? Perguntou Esmeralda. Isso parece tão estranho, depois do que ele fez. Sim, senhorita, parece, não é? Parece que Bórea tinha o afundamento do meu cobra na consciência e queria que eu soubesse que lamentava. Pediu desculpas com toda a sinceridade. O capitão Teag estava lá, como testemunha, e disse a ele que, se os lordes piratas concordassem, achava que a coldunia devia passar para mim, para que eu não fosse um capitão sem navio. Isso é como ser um peixe sem água, disse ele. Barbossa suspirou. Nós éramos bons amigos. Uma vez, eu lhe disse isso, Jack. Sim, disse. Mas eu nunca teria esperado que Bórea se desculpasse, disse Jack. Ele se desculpou. Disse que realmente lamentava a ganância que sentiu quando viu como meu cobra navegava abaixo na água, os porões cheios de butim. Lamentava ter quebrado o código, disse. Incrível! Exclamou Esmeralda. Incrivelmente incrível, disse Jack. É verdade, juro. Barbossa pôs uma mão grande de unhas longas sobre a tira de couro do Baudrier, na altura aproximada do coração. Mal conseguia acreditar. Ah, e ele me deu isto, disse que era seu token mais precioso. A mente dele deve estar confusa, é tudo o que posso dizer. Enfiando a mão no casaco, Barbossa remexeu por um momento e tirou um pequeno bloco quadrado de madeira, com cerca de 1,5 polegadas de lado. Jack olhou para ele, depois olhou de lado para Esmeralda. Ela o fitava, de olhos arregalados. Ao captar o olhar de Jack, assentiu, como se confirmasse a pergunta não dita. Hector, o capitão Teag sabe que Bórea lhe deu isso? Perguntou Jack. Não, ele não estava na cela naquele momento, tinha saído. Você precisa ter cuidado com esse pequeno token, disse Jack. Não o perca. Mostre-o ao capitão Teag assim que puder. Ele vai lhe dizer o que é. Barbossa virou o pequeno bloco nos dedos. Você diz que isso é importante? Parece lixo. É importante, Hector. A menos que eu esteja muito enganado, isso é uma das 9 peças de 8. Barbossa franziu a testa. E o que seriam essas, Jack? São importantes, garantiu Jack. Teag vai explicar. Muito bem, disse Barbossa. A curiosidade brilhou em seus olhos, mas ele guardou o pedacinho de madeira. Foi um dia cheio de eventos, não foi, Jack? Jack assentiu. Foi.
Vou lhe dizer, eu nunca achei que Bórea fosse do tipo que virasse passarinho e entregasse todos os segredos, sem nenhum toque do ferro ou da roda, disse Barbossa, pensativo. E fiquei atordoado quando descobri quem era o segundo canalha. Nunca passei tempo com um sujeito, mas ele parecia um tipo decente, para um francês. Quem diria que ele teria assassinado o pobre velho Tommy? O coração de Jack pareceu parar por um momento, depois gaguejou rapidamente. Descobriu que estava segurando a mesa e que era difícil respirar. Bórea entregou o segundo canalha de que David Jones falou? O que ele disse que estava aqui em Chipurek Cove? Quem era? O semblante curtido de Barbossa estava cheio de malícia alegre. Ele deu uma risadinha. Acontece que era aquele Janota, que se intitula de Rapier. Aquele dandy afetado deve ter percebido que o pequeno açougueiro podia cantar, porque foi pego com os botes longos fora, rebocando a brigantina, tentando chegar ao túnel e fugir limpo. Mas os homens de Teag o bloquearam e o prenderam. Revistaram o navio dele. Encontraram aquele casaco turquesa que meu homem Rajeti mencionou escondido na cabine dele também. Barbossa encheu o copo e tomou um gole. Isso bastou para Teag. Ele o condenou a balançar com Bórea. Ah, conseguiu Jack. Virando-se de Barbossa, seus olhos encontraram os de Esmeralda. Deu um rápido puxão de lado com a cabeça e ela sentiu levemente. Tem certeza de que não quer outra rodada comigo? Se não fosse por vocês dois, eles nunca teriam sido pegos, propôs Barbossa. Jack levantou-se, conseguindo esboçar um sorriso enquanto oferecia a mão a Esmeralda para ajudá-la a se levantar. Seu rosto parecia congelado. Muito obrigado, Hector, mas temo que precise levar minha dama de volta para o avô. Talvez outra hora? Barbossa sorriu. Quando quiser, Jack. Piscou para eles. Vocês, pombinhos, vão e se divirtam. Só se é jovem uma vez, lembrem-se disso. Tomou outro gole de rum, depois chamou o serviçal. Rapaz, traga-me um par de maçãs crocantes, se tiver alguma. Jack e Esmeralda saíram apressados do The Drunken Lady e ficaram do lado de fora no corredor estreito, olhando um para o outro sem palavras. Esmeralda estava pálida de choque. Jack, isso é terrível, disse ela, finalmente, quebrando o silêncio. Sei que eu disse que não queria mais passar tempo com Christophe, mas ainda assim, o pensamento de amanhã, ao amanhecer, balançou a cabeça. Não consigo acreditar que ele seja culpado, disse Jack. Não é como se David Jones o tivesse identificado. E Bórea, depois de ver Bórea durante o inquérito, eu não confiaria nele nem para esvaziar um pinico. Ele não fez nada além de mentir. Bórea mentiu, sim, concordou Esmeralda. Jack, não é como se eu fosse falar com Christophe novamente, depois de ouvir o que ele fez com Marie, mas isso simplesmente não está certo. Falando em Marie, disse Jack, o que estava acontecendo lá? Vocês duas riam, depois choravam, abriu as mãos e deu de ombros. A expressão de Esmeralda se iluminou. Ah, Jack, você realmente não entendeu? Não, eu não entendi, droga, disse Jack, irritado. Eu agradeceria se me esclarecesse. Esmeralda sorriu levemente. Marie está grávida. Não é de admirar que ela passe de riso a lágrimas a todo momento. Pelo que ouvi, isso acontece com frequência. Jack piscou. Ela vai ter um bebê? Sim, não é maravilhoso? Steve vai ficar tão feliz quando souber. Ele não sabe? Ela vai contar quando for a hora certa. Jack tentou imaginar ouvir tal notícia com alegria e falhou. Parecia um desastre. Tudo o que sabia sobre parto era que era perigoso, sujo e tirava a liberdade de alguém. Algo que qualquer pessoa sã evitaria a todo custo. Mas Esmeralda estava claramente feliz pela amiga, por isso decidiu que a discrição era a melhor parte da coragem e voltou ao assunto em questão. Quero falar com Christophe. Talvez ele possa explicar por que Bórea diria que ele é o segundo canalha. Concordo. Christophe deve ter o direito de se explicar. Não é certo o Capitão Teag condená-lo à forca com base apenas na palavra de um homem condenado que o entregou em vez de ser torturado. Jack encostou-se na madeira antiga do velho galeão que formava parte do The Drunken Lady. De dentro, ele podia ouvir os sons de uma farra embriagada. É completamente injusto. Explodiu, depois de um momento. Tão típico de Teag. Ouviu a amargura na própria voz, mas dessa vez não tentou escondê-la. Esmeralda, não consigo contar o número de vezes que ele me condenou quando eu não tinha culpa. E dessa vez significa a vida de um homem. Jack quase cuspiu de nojo, mas resistiu porque era vulgar e porque Esmeralda estava ali. Enforcar um homem porque ele foi acusado por um mentiroso conhecido, comanda uma brigantina e possui um casaco turquesa, isso não é tipo nenhum de justiça. Quando você diz assim, parece, Esmeralda hesitou. Qual é a sua palavra em inglês? Ah, sim. Circunstancial, essa é a palavra. Jack assentiu. Christophe deve ter permissão para enfrentar seus acusadores. Até David Jones, se necessário. Dar a ele a chance de se defender. Condená-lo à forca sem um inquérito não está certo. Jack começou a andar de um lado para o outro no corredor, pensando com força. Poderia ir até Dom Rafael e os outros lordes piratas e pedir que realizassem um conselho de inquérito? Tinha a sensação de que nenhum deles concordaria em convocar David Jones novamente, o que provavelmente era a única maneira de Christophe ser absolvido das acusações.
O francês estivera com ele e Esmeralda na primeira parte da noite em que o velho Tommy fora assassinado. Talvez tivesse estado com outros amigos depois disso, e eles pudessem jurar? Então Christophe teria como se chamava? Um álibi. Mas isso era para o futuro. O que Jack tinha de fazer agora era garantir que Christophe não estivesse na cela quando viessem buscá-lo ao amanhecer, caso contrário, qualquer álibi que Jack pudesse produzir chegaria tarde demais. Vou descer para os calabouços ver Christophe, disse Jack. Quero ouvir o lado dele. Você acha que vão deixar você vê-lo? Deixaram Barbosa ver Bória. Os homens de Teag servem como guardas lá embaixo. Eles me conhecem. Mesmo enquanto respondia a pergunta de Esmeralda, a mente de Jack corria. Mas mesmo que você consiga entrar para vê-lo e descubra que ele pode explicar tudo e tem um álibi, de que adiantaria isso, sem a chave da cela? Ele sabia onde estava o chaveiro, na boca do cão de prisão. E ele, Jack Sparrow, era uma das duas pessoas no mundo a quem o vira-lata de Teag aceitaria comida e bebida. Ele alimentara o cão muitas vezes. E se o alimentasse esta noite? E pegasse as chaves? A boca de Jack secou ao pensar em ir contra o código e o guardião do código. Mas, droga, Christophe era seu amigo e estava preso numa teia de mentiras, condenado sem chance de ser ouvido. Ele tinha de fazer algo para ajudá-lo. Vou lá preparado, decidiu Jack. Vou falar com Christophe, ver qual é a história dele. Sou bom em julgar pessoas. Vou conseguir dizer se ele está falando a verdade ou mentindo. E se ele for inocente, vou ajudá-lo. Não posso deixá-lo enfrentar aquela forca ao amanhecer. Jack virou-se para Esmeralda, que estava ali parada, observando-o. Odeio ter de pedir isso, querida, disse, mas não é por mim, é por Christophe. Posso pegar emprestado algum dinheiro? Claro. Esmeralda virou as costas para ele, um momento depois, virou-se de volta com uma pequena bolsa de seda na mão. Tilintou suavemente e era obviamente pesada para o tamanho. Quanto você precisa? Que moedas você tem? Tenho 8 pesos, disse, derramando-os na mão. Quantos você precisa? Jack ficou boquiaberto. O peso, também conhecido como ocho reales, ou peça de 8, era uma moeda de prata pesada e, exceto pelo dobrão, a moeda mais valiosa do Novo Mundo. O motivo de serem chamados peças de 8 era que suas faces eram marcadas com linhas, para que pudessem ser cortadas em 8 pedaços mais ou menos iguais. 8 pesos eram muito dinheiro, o suficiente para comprar 2 touros ou um cavalo não domado. Pelo camisolão de Netuno, amor. Você não pode ficar exibindo tanto dinheiro aqui. Isso é Shipura City. Você enlouqueceu? Ela deu de ombros. Qualquer um louco o suficiente para pôr a mão onde eu carrego essa bolsa só puxaria de volta um toco, Jack disse, friamente. Dinheiro não é a única coisa que escondo debaixo das roupas. Jack não teve dificuldade em acreditar nisso. Mesmo assim, é dinheiro demais para carregar por aqui, alertou. Guarde-os, rápido. Só vou precisar de um. Ela entregou-lhe 2 moedas. Leve estas, disse. Você pode precisar de uma extra. Está bem, amor, disse Jack. Espere aqui e eu volto já. Virando-se, abriu a porta do The Drunken Lady e desapareceu na multidão farreante. Voltou só minutos depois, carregando uma garrafa e um pequeno pacote de papel oleado. Tudo pronto, amor, disse. Agora precisamos ir para o Troubador. Apressaram-se pelo crepúsculo, ao longo dos cais, até chegarem ao navio de Teag. Jack ofereceu o braço à Esmeralda e subiram a prancha. Sorriu para o homem de vigia. Boa noite, Rufus. Só vou dar uma pequena volta pela vingança com a neta de Dom Rafael. Rufus assentiu e educadamente tocou o chapéu. Boa noite, Lady Esmeralda. Jack acompanhou a Esmeralda pelo convés de Barlavento por alguns minutos, fazendo de guia turístico, depois desceram a escada para o convés principal. A cabine do capitão de Teag ficava na popa desse convés. Mantendo um olho atento para tripulantes que pudessem estar presentes, Jack conduziu sua volta, até chegar à porta da cabine do guardião do código. Calando-se, pôs o dedo sobre os lábios. Teag guardava uma chave sobressalente da cabine e Jack sabia onde pegá-la. Movendo-se silenciosamente, fez isso, depois parou e sussurrou para Esmeralda. Vou demorar alguns minutos, amor. Por favor, vá até a escada e fique atenta para Teag voltar, para me avisar. 4 batidas na porta. Ela assentiu. Tirando o chale claro, enrolou-o para não ficar visível na penumbra e dirigiu-se de volta para a escada que levava ao convés de Barlavento. Jack destrancou a cabine de Teag, sentindo um filete de suor frio escorrer pelas costas. Ajudar um condenado a escapar era uma violação do código. Ele mesmo enfrentaria a forca se seu papel fosse descoberto. Entrando, trancou a porta novamente. A cabine de Teag era espaçosa. O Troubador era de feição larga e a cabine era quase tão larga quanto longa. Ainda havia luz suficiente entrando pelas grandes janelas de popa para que Jack pudesse se mover com confiança. Olhou ao redor, vendo que ainda estava igual à última vez que visitará, quase um ano antes. O guardião mobiliará com objetos incomuns de todo o mundo, especialmente aqueles que refletiam seu amor pela música. Sua amada guitarra estava presa ao anteparo por suportes resistentes, para não cair quando o navio rolava. A cabine de Teag também contava com um incomumente grande armário do capitão.
Havia espaço suficiente para um homem entrar e fechar a porta. Jack se escondera no armário mais de uma vez quando menino, espionando as conversas do guardião. Ainda não tinha certeza se Teag algum dia percebera que ele estava ali. Sua presa estava deitada num tapete de lã caro da Turquia, olhando para ele. O vira-lata cinzento erguera a cabeça quando Jack entrara na cabine e agora o olhava com atenção. O chaveiro pendia de sua boca, tilintando levemente. Quando Jack se aproximou, o rabo bateu levemente no tapete. Bom, ele ainda me conhece, pensou Jack. Ei, cachorrinho! Murmurou. Como vai, rapaz? Faz tempo, não é? O rabo do cão bateu com mais força. Agachando-se ao lado do cão, Jack afagou sua cabeça. Ele abanou o rabo enquanto Jack coçava suas orelhas, sorrindo com prazer canino. Talvez, pensou Jack, eu não precise da garrafa. Ora, não é o melhor cachorrinho. Arrulhou Jack, ainda afagando. Lembra quando íamos passear juntos? Claro que Jack não acreditava de verdade que aquele fosse o mesmo cão com que brincara, alimentara e levará em expedições infantis quando era um pirralho. Claro que não. Mas era estranho. Onde quer que Teag conseguisse seus cães, devia haver uma raça deles, porque aquele vira-lata parecia exatamente igual ao que Jack afagara quando tinha 6, 8, 10 e 12 anos. Jack deu de ombros. O cão de prisão era mais um dos muitos mistérios da vida com o guardião do código. Aprenderá havia muito a não fazer perguntas, porque a resposta de Teag era invariavelmente a mesma: tartarugas marinhas, companheiro. Experimentalmente, Jack deixou a mão descer na direção do chaveiro. Antes que pudesse sequer tocar o metal, o lábio do cão se ergueu revelando dentes de bom tamanho e um rosnado enfático o alertou. Está bem, disse Jack. Vamos jogar do seu jeito, cachorrinho. Que bom que vim preparado. Que tal um jantar, hein, rapaz? Levantou-se e foi até a tigela de água e a tigela de comida do cão. Havia água na tigela, mas a de comida estava vazia. Olhe o que eu trouxe para você, disse, tirando o pacote. Um pouco do melhor ragu de carne de Steve Seymour. A esposa dele é francesa, sabe? Cozinha tudo com creme e vinho. Abrindo o pergaminho oleado, despejou a comida na tigela. Cheirava tão bem que o estômago de Jack roncou. As orelhas do cão de prisão se ergueram, mas ele não soltou as chaves. Jack sabia que ele não faria isso enquanto um humano que não fosse Teag estivesse ao alcance. E adivinhe o que mais eu trouxe para você? Disse Jack. Seu favorito. O realmente bom. Desarrolhando a garrafa, liberando o aroma inebriante, Jack derramou um pouco de rum sobre o jantar do cão, depois acrescentou uma dose extra, para ter certeza. Veja se você gosta disso. Levantando-se, Jack recuou até encostar na porta da cabine. Cautelosamente, tomou um gole do rum ele mesmo, sabendo que era extremamente potente e que não tinha nada no estômago. Tinha um gosto delicioso e ele ficou tentado a tomar outro gole, mas lembrou a si mesmo que precisava de uma cabeça clara. Vendo que Jack estava fora do alcance das chaves, o cão cheirou a comida e o rabo abanou ansioso. Soltando o chaveiro, começou a devorar o jantar. Levou menos de um minuto para terminar e lamber a tigela até ficar tão limpa que parecia ter sido esfregada. Agora esperamos, pensou Jack, nervoso. Estava muito consciente do tempo passando. Teag podia voltar a qualquer minuto. Sabia que era melhor não correr pela sala e tentar pegar as chaves. O cão era mais rápido do que ele. O cão deu algumas lambidas de água, depois pegou o chaveiro novamente e voltou para seu lugar costumeiro no tapete turco, ficando ali, inclinando a cabeça para Jack. Depois bocejou, tão amplamente que Jack pôde ver até o fundo da garganta. Mas de alguma forma o vira-lata conseguiu segurar as chaves. Jack começou a falar com o cão novamente. Ei, cachorrinho, uma soneca seria boa depois de um jantar tão bom, não seria? Eu adoraria uma, francamente. Foi um dia longo. O cão bocejou novamente e dessa vez Jack bocejou com ele, ouvindo o maxilar estalar. Agora você me fez fazer isso, murmurou. Vou ter de cantar uma maldita canção de ninar para você, cachorrinho? O cão balançou a cabeça, parecendo um pouco instável nas patas. Virou-se em círculo. Uma vez, duas, geralmente virava 3 vezes, mas dessa vez desistiu em 2 e desabou, os olhos se fechando. Em outro minuto soltou as chaves, rolou de lado e começou a roncar. Jack disparou para frente e pegou as chaves. O cão ficou em segurança na terra do sono. Recuando, Jack começou a enfiar o chaveiro dentro da cintura das calças para escondê-lo. Happy, 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 happy. Xingando, Jack puxou as chaves das calças, colocando-as cuidadosamente ao lado do canino sonolento. Depois girou e destrancou a porta. Esmeralda estava ali, a mão erguida para bater novamente. Depressa! Sussurrou. Eles estão descendo a escada. Jack estendeu a mão, agarrou-a pelo pulso e puxou-a para dentro da cabine, depois trancou a porta novamente. Rapidamente puxou-a pela sala, evitando o cão roncando, depois abriu a porta do armário do capitão. Empurrando-a para dentro, entrou atrás dela e fechou a porta. Era espaço apertado. Estavam espremidos juntos, as prateleiras às costas e a porta fechada a 6 polegadas do nariz. Mas por enquanto estavam seguros.
Jack ouviu a chave arranhar na fechadura da cabine, depois a porta se abriu e Teag entrou. O guardião acendeu uma lanterna, depois andou pela cabine por vários minutos, uma vez parando para dizer olá ao cão, mas aparentemente a visão do animal dormindo não despertou nenhuma suspeita. Seus passos se aproximaram da porta do armário e Jack e Esmeralda congelaram, aterrorizados, mas ele não a abriu. Em vez disso, dirigiu-se ao anteparo. Jack ouviu-o tirar a guitarra, depois o colchão farfalhou quando Teag sentou-se na cama. Momentos depois, começou a dedilhar a guitarra, afinando-a. Depois de alguns minutos, começou a tocar uma balada suave e assombrosa de amor perdido. Ouvindo a música, Jack franziu a testa. Com certeza Teag não voltará para se retirar para a noite. A noite ainda era jovem. Virou a cabeça, muito consciente de Esmeralda pressionada contra ele. O queixo roçou a testa dela e, incapaz de resistir, aninhou o rosto no cabelo sedoso dela. Jack ficou surpreso quando sentiu os dedos dela subirem e tocarem sua camisa, não longe do umbigo, depois sentiu um puxão no tecido e percebeu que ela desabotoara um botão. Um dedo deslizou para dentro da camisa, acariciando a barriga, deslizando suavemente sobre ela, afagando. A respiração dele prendeu e ele rangeu os dentes, lembrando que não podia se mover nem fazer nenhum som. Em resposta, virou um pouco, deslizando o braço ao redor dela, puxando-a ainda mais para perto. A mão deslizou sem som sobre a manga de cetim dela, até a cintura, depois subiu. Beijou a têmpora dela, sentindo os pelos finos e curtos ali fazerem cócegas em sua boca. Os dedos de Esmeralda se moveram novamente e outro botão da camisa dele foi desabotoado. Ela deslizou a mão para cima, sobre as costelas. Era enlouquecedor, tocar um ao outro assim, sem poder falar ou fazer som. A cabeça de Jack girava, se por causa do ar fechado ou porque a pele de Esmeralda era tão macia e quente, ele não sabia. Sua mente pensante parecia ter desaparecido. E o tempo todo a guitarra dedilhava, a música falando de amor, perda e paixão. Jack beijou delicadamente o caminho pelo rosto dela, as sobrancelhas, as pálpebras, as bochechas, um roçar pelos lábios, o queixo, depois pressionou a boca contra a orelha dela, sentindo o metal do brinco contra o lábio inferior. Delicadamente, tocou a língua no lóbulo dela, depois novamente, traçou a concha externa da orelha. Sentiu os dedos dela se apertarem contra a pele do peito dele e ela oscilou levemente. Ele apertou ainda mais o abraço, firmando-a. Houve uma batida na porta de Teag. Jack e Esmeralda congelaram, ouvindo, enquanto a música parava. Quem é? Chamou Teag. Mortensen, Capitão Teag. Jack reconheceu o nome de um dos tenentes seniores de Teag, o homem encarregado dos calabouços e dos interrogatórios de prisioneiros. Entre, ordenou Teag. Jack ouviu a porta da cabine se abrir e passos. Capitão Teag, vim falar do prisioneiro, de Rapier. O que é? Perguntou Teag. Ele fez o último pedido, que o senhor disse que devia ser atendido, capitão. Ele quer ver seu, isto é, ele quer ver Jack Sparrow. O senhor permite? Teag ficou em silêncio por um momento, depois falou. Muito bem, disse. Mas quero você lá quando eles conversarem. Não confio no Jack para não tentar algo estúpido. Sim, capitão Teag. Não vou deixá-lo sozinho com de Rapier. Mortensen fez uma pausa, depois perguntou, com casualidade forçada, a propósito, senhor, sabe onde Jack pode estar? Mandei homens procurarem, mas não conseguimos localizá-lo. Ele geralmente está no The Drunken Lady, disse Teag, displicente. Bebendo. Sim, capitão Teag. Tentamos lá. O capitão Barbosa disse que ele tinha estado lá, mas saíra. Tente os bordéis, disse Teag. Ele provavelmente está rolando com alguma prostituta. Parado ali, a mão tocando a pele quente e perfumada de Esmeralda, Jack ficou envergonhado, mesmo tendo de lutar contra uma vontade histérica de cair na gargalhada pela pura absurdidade do momento. Sentiu o corpo de Esmeralda tremer e por um momento pensou que ela chorava, mas depois percebeu que ela também lutava para não rir. Sim, capitão, dizia Mortensen. A cama rangeu, depois pés com botas bateram no convés. Jack ouviu o leve vibrar das cordas da guitarra quando o guardião pendurou-a de volta na parede. Vou com você, disse Teag. O capitão Villanueva estava organizando um jogo de hazard esta noite, a bordo do navio dele. O menino Jack pode estar lá. Vou verificar. 2 pares de pés com botas atravessaram o convés. A estreita fresta de luz marcando a borda da porta mudou, depois se apagou, quando Teag levou a lanterna consigo. A porta da cabine se fechou. Jack ouviu a fechadura clicar. Nem ele nem Esmeralda se moveram. Jack contou mentalmente. Quando chegou a 2 minutos, soltou um suspiro e relaxou ligeiramente. Quanto tempo devemos esperar para ter certeza de que ele não vai voltar? Sussurrou Esmeralda. Jack ainda contava mentalmente. Calculou 4 minutos, para ter certeza de que Teag realmente se fora. Mais 1 ou 2 minutos, amor, respondeu, baixinho. Só espere. Ela se mexeu contra ele. Jack, não consigo esperar. Eu quero. Seja paciente, amor. Rangendo os dentes, Jack forçou-se a continuar contando. 4 minutos. Agora, disse, e puxou-a contra si, a boca encontrando a dela na escuridão apertada.
Os lábios dela se moveram, entreabrindo. Jack apertou o abraço, beijando-a até a cabeça girar. Ela tinha um leve gosto de ponche de rum. Os braços dela deslizaram para o pescoço dele, segurando firme, e ela retribuiu os beijos. Respiravam com dificuldade, ofegando na escuridão fechada. Ele beijou a garganta dela, o ombro, e sentiu-a desabotoando os últimos botões da camisa dele. Os dedos deslizaram sobre o ombro. Ela sussurrou o nome dele, depois murmurou algo em espanhol, um carinho, ele achou, embora estivesse distraído demais para traduzir. O mundo de Jack deslizou de lado, passado e futuro espiralando para longe, a mente girando fora de controle. Não conseguia ver, mas conseguia ouvir, saborear e tocar, e isso era mais do que suficiente. O brilho e o farfalhar do cetim, a maciez da seda, depois a sensação ainda mais macia de pele perfumada e o toque de cabelo longo caindo sobre os ombros. Esmeralda era mais inebriante do que uma garrafa inteira do melhor rum jamais destilado e ele se perdeu nela. Mais tarde, ele ficou ali, ainda segurando-a, relutante em soltá-la. O mundo que se afastara voltou lentamente ao foco e ele voltou com ele, para a realidade do armário do capitão e Esmeralda em seus braços, beijando suavemente o maxilar dele e murmurando Jack, Jack, mi corazón. Havia tão pouco ar restante no espaço apertado que ele queria abrir a porta, mas estava consciente da própria desarrumação, e da dela. Jack começou a se arrumar. Esmeralda também se arrumava, ele podia dizer pelo farfalhar do cetim. Quando os sons de farfalhar dela cessaram, Jack estendeu a mão para trás e abriu a porta do armário. Ar comparativamente fresco entrou, sentindo-se maravilhoso contra o rosto e o pescoço suados. Saindo do armário, esperou um momento para os olhos se ajustarem ao nível maior de luz que entrava pelas janelas. A cabine agora estava totalmente escura, mas Jack servirá como menino de cabine de Teag por anos, antes de ser considerado velho o suficiente para fazer trabalho de homem a bordo. Sabia onde as coisas estavam. Rapidamente localizou a lanterna e o pederneira e o aço. Quando a chama pegou, fechou a pequena porta, depois colocou-a no convés, onde sua iluminação era em grande parte bloqueada pela porta do armário do capitão. Não podia se dar ao luxo de ter luz brilhando pelas grandes janelas da cabine. O vigia de serviço poderia ver e vir investigar. De costas um para o outro, Jack e Esmeralda terminaram de ajustar as roupas. Ele enfiou a camisa de volta nas calças, depois voltou ao armário para encontrar e vestir o colete abandonado. Ouviu mais farfalhar e soube que Esmeralda devia estar puxando o corpete do vestido de volta para o lugar, depois sacudindo as anáguas, seguidas pela saia, para que ficasse lisa por cima delas. Quando finalmente se virou para olhá-la, ela passava as mãos pelo cabelo, que se soltara, caía sobre os ombros e descia pelas costas. Percebendo o significado do cabelo solto dela, Jack voltou ao armário, ajoelhou-se e recolheu cuidadosamente todos os grampos dela. Ela não tentou prender o cabelo de volta, Teag nem tinha um espelho pendurado na cabine, mas, trabalhando pelo tato, prendeu-o para trás do rosto, deixando-o solto pelas costas. Jack caminhou até o cão adormecido, depois inclinou-se e pegou o chaveiro, dizendo um silencioso obrigado aos deuses do mar por Teag não tê-los levado consigo. Enfiou-os dentro da frente das calças, puxando as pontas da camisa longa para enrolá-las ao redor deles, para que o tecido abafasse qualquer tilintar revelador de metal. Depois de abotoar o colete, ficou satisfeito que nada aparecesse. Depois apagou a lanterna, colocou tudo de volta no lugar e fechou as portas do armário. Finalmente, destrancou a porta, deixando a cabine como a encontrara. Depois de trancar a porta novamente, Jack colocou a chave de volta no esconderijo. Juntos, mas sem falar nem se tocar, fizeram o caminho até a escada e subiram de volta para o convés de Barlavento. Jack pegou a mão de Esmeralda ao chegar ao topo. Rufus ainda estava de vigia e o pirata deu a eles um olhar sabido, mas tocou o chapéu e desejou-lhes uma educada boa noite. Caminharam pela prancha em silêncio e em silêncio continuaram pelos cais na direção da Venganza. Enquanto andavam, Jack procurava algo para dizer, mas seu dom de loquacidade parecia tê-lo abandonado. Olhando de lado para o perfil dela enquanto ela abria caminho pelos cais, Jack perguntou-se o que ela poderia esperar dele agora. Ainda não conseguia acreditar no que acabará de acontecer, e a intensidade disso o assustava francamente. A caminhada de volta para a Venganza pareceu interminável. Quando chegaram à prancha, ele parou e ela virou-se para encará-lo. Esmeralda finalmente ergueu os olhos para encontrar os dele, mas não quebrou o silêncio. Jack esperara que ela o fizesse, desejando que falasse, para ter alguma ideia do que dizer, como agir. Estendendo a mão, pegou a outra mão dela, de modo que segurava as duas. Sabia que tripulantes e o avô dela poderiam estar observando, por isso não ousou oferecer nem um beijo na bochecha. Era tão estranho ficar sem palavras assim. Geralmente era excelente em conjurar frases aparentemente sinceras, para não falar de lisonjas extravagantes. Dissera a Melinda que a amava inúmeras vezes, porque ela parecia gostar de ouvir, mesmo que sem dúvida soubesse melhor. E ali estava ele, o sortudo Jack Sparrow, diante da primeira mulher de que realmente gostara, e não havia palavras, nenhuma palavra. Ela o observava, a expressão inquieta. "O que você vai fazer agora, Jack?" disse, finalmente, mantendo a voz baixa. "O que está planejando?" Jack suspirou, aliviado. Seus sentimentos eram uma confusão e ele não se sentia capaz de organizá-los, muito menos compartilhá-los. Conseguiu um leve sorriso e apertou as mãos de Esmeralda. "Não vou dizer, amor. Você não pode contar o que não sabe, e é melhor assim."
Você vai ter cuidado, não vai, Jack? Ele podia sentir a tensão nela. A voz estava baixa, como se tivesse de forçar as palavras a passar por um aperto na garganta. Jack convocou seu melhor sorriso despreocupado. É no que sou melhor, querida. Não se preocupe comigo nem por um momento. Esmeralda deu-lhe um olhar rápido e impaciente, um olhar que claramente lhe dizia que ele era um idiota só por sugerir que ela não se preocuparia. Jack deu de ombros levemente, com uma expressão de "o que posso dizer", e deu às mãos dela um último aperto. Tenho de correr. Vejo você amanhã, amor. Depois soltou-a, virando-se, afastou-se a passos largos, movendo-se tão rápido que quase corria, as tábuas do cais ecoando seus passos. A estrutura irregular de navios empilhados que formava Shipwreck City era construída numa ilha no meio da caldeira. Os calabouços da Bastilha Pirata ficavam debaixo da cidade, escavados na rocha sólida por gerações de piratas. Eram extensos, mas, no momento, superlotados. Os efetivos de tripulação de 2 navios piratas totalizavam quase 150 homens. Jack encontrou a entrada obscura, depois serpenteou por uma escada de pedra desgastada pelo tempo, iluminada apenas por uma tocha fumegante. Quando chegou ao fundo, viu que havia vários guardas piratas descansando, mas só um estava sentado atrás de uma mesa. Roger Mortensen, com a ponta da língua presa entre os dentes enquanto se concentrava, fazia entradas laboriosas em algum tipo de livro de registro. Enquanto Jack ficava nas sombras, observando silenciosamente, o chefe dos carcereiros ostensivamente deixou cair a pena. Quando se inclinou para pegá-la, tirou um frasco e se refrescou com ele, usando a mesa para mascarar as ações. Este é meu momento, pensou Jack. Convocando seu sorriso mais feio, dançou até Mortensen, dizendo em tons doces: Olá, Roger. Um pequeno papagaio me disse que você estava me procurando. Mortensen engasgou, mas conseguiu engolir e rapidamente escondeu o frasco antes de se endireitar. Onde você esteve, Jack? Procuramos em todos os lugares. Jack sorriu astutamente. Obviamente, você não olhou em todos os lugares, Roger. Se tivesse, teria me encontrado. Quid pro quo, ipso facto, rigor mortis e carpe diem, como dizem. Então, o que é todo esse alvoroço, afinal? Mortensen franziu a testa enquanto tentava acompanhar o discurso de Jack. Depois de um momento, abandonou o esforço. Jack, de Rapier, pediu para vê-lo. Último pedido e tudo mais. O capitão Teag aprovou. Você está pronto para falar com ele? Jack deu de ombros despreocupadamente. Se devo, suponho. O primeiro bloco de celas, presumo? A cela solitária? Fez menção de seguir pelo corredor mais à esquerda, o que levava ao bloco de celas mais próximo. Não, ele está no segundo bloco de celas, e não tão rápido, disse Mortensen, dando um passo rápido para barrar o caminho. Tenho de acompanhá-lo. Ordens do capitão Teag. Jack endireitou-se, devidamente ofendido por essa flagrante falta de confiança. Realmente, Roger. Lembre que ando por este maldito esquecimento seu desde que era um mero pirralho. É pouco provável que eu me perca. Revirou os olhos. Ou você está tentando criar coragem para agarrar meu traseiro e dar um apertão? Falará alto e a voz chegou a todos os tripulantes de Christophe. Os piratas nas celas riram, assobiaram e fizeram sugestões obscenas para Mortensen. Fingindo que não conseguia ouvi-los e que fora ideia dele, Mortensen recuou alguns passos. Jack virou-se de volta para Christophe. O que diabos está acontecendo, companheiro? Exigiu, mantendo a voz baixa. Eles me disseram que Bora entregou você como um pirata canalha. Os olhos escuros de Christophe encontraram os de Jack sem piscar. Jack, mon ami. Eu já menti para você? Não que eu saiba, disse Jack, cauteloso. Então acredite em mim agora, de todas as vezes em que falamos a verdade entre nós. Jack, eu sou inocente. Bora tem ódio de mim há muito tempo. Eu o peguei trapaceando no carteado uma vez, em Tortuga, e o chamei. Desafiei-o para um duelo na frente de toda a taverna. Mas o russo é, no fundo, um covarde. Ele não teve-a. Christophe procurou a palavra, a coragem, o estômago, os órgãos internos, interrompeu-se, fazendo uma careta. As tripas? Sugeriu Jack. Exatamente. As tripas para me enfrentar num duelo. Ele só pôde virar e ir embora. Todo mundo no The Fightful Breed ria dele, chamando-o de covarde na cara. Ele me odeia desde então. Então hoje, quando percebeu que ia morrer, agarrou a chance de se vingar de mim, de tornar sua própria passagem um pouco mais suportável levando-me, seu inimigo, com ele. Jack, juro para você, como Le Bon Dieu é minha testemunha, ele se persignou, em nome da Virgem Santa e de todos os santos, eu sou inocente. Eles dizem que você assassinou o velho Tommy do Dente Único, Christophe, disse Jack. Na noite em que ele morreu, você esteve comigo e com Esmeralda na primeira parte da noite. O que você fez depois que escoltamos de volta para a vingança? Ouvi dizer que também sou condenado por matar aquele pobre velho louco, disse Christophe, girando os dedos ao lado da têmpora. Mas, Jack, eu não matei. Depois que nos separamos de Esmeralda, remei de volta para La Vipère e fui para a cama. Fez uma pausa. Sozinho. Droga, disse Jack. Alguém viu você remando de volta? Só minha tripulação.
Então está acabado, murmurou Jack. Eu esperava que houvesse alguém que pudesse atestar seu paradeiro depois que você deixou a vingança. Alguém além dos seus tripulantes. Sinto muito, mas não. Não há. Os ombros de Christoph caíram. Ele agarrou as barras de ferro, pendurando a cabeça em desespero. Respirava com dificuldade, visivelmente lutando para se controlar. Jack observou, vendo que os traços bonitos do amigo estavam sujos e suados, a barba por fazer hematomas escureciam a linha antes limpa do maxilar. Ele devia ter lutado contra os captores, porque as roupas elegantes estavam rasgadas e sujas. Quando o pirata francês finalmente ergueu a cabeça, Jack ficou chocado ao ver que os olhos escuros estavam cheios de lágrimas. Jack, amanhã ao amanhecer eles vão me enforcar, e todos os meus homens, que também são inocentes. Somos piratas, sim, mas você também é pirata. Não quebramos o código. É a maldade do Capitão Boria, sua vingança final contra um inimigo que nos trouxe a isso. Jack, você é meu melhor amigo em todo o mundo, por favor. Me ajude. Jack mordeu o lábio e não respondeu. Christoph respirou fundo, trêmulo. Por favor. Por favor, Jack, estou implorando. Jack olhou nos olhos do amigo por um longo momento, depois respirou fundo. Desculpe, Christoph, disse, distintamente. Queria poder ajudar, mas Teag deu a ordem de execução e não há como contornar. Esmeralda disse que vai rezar por você. Jack. Christoph agarrou as barras espasmodicamente. Por favor. Vou estar com você em espírito, companheiro, amanhã de manhã, disse Jack. Depois, lentamente, deliberadamente, piscou. Os olhos de Christoph se arregalaram ligeiramente. Não se preocupe com quanto tempo vai demorar, companheiro, continuou Jack. Lembre que só vai levar alguns minutos, depois vai acabar, Christoph, e você vai estar livre. Enfatizou as palavras o máximo que ousou, o que não era muito, mas sabia que Christoph era rápido. Você vai estar livre dos laços desta terra, companheiro, acrescentou. Concentre-se nisso, não no que vem antes. Sabe? Piscou novamente. Uma centelha saltou nos olhos escuros de Christoph e ele rapidamente baixou a cabeça e se persignou novamente. Eu entendo, Jack, disse, baixinho. Você é um bom amigo, por vir esta noite e me oferecer conforto espiritual. Jack acenou com a mão depreciativamente. Só queria poder fazer mais, companheiro. Christoph assentiu, depois, com a cabeça baixa, acenou tristemente para Jack, antes de deitar na palha da cela e virar as costas para o mundo exterior. Jack virou-se e saiu do bloco de celas, com Mortensen seguindo atrás. Quando chegaram à área fora do posto de guarda, Jack parou e virou-se para o carcereiro. Bem, obrigado por me levar lá, disse, em voz baixa, sem olhar para cima. Não vou fingir que foi fácil. Mas talvez eu tenha conseguido dar algum conforto a Christoph. Mortensen assentiu, mas não falou. Permaneceu no fim do corredor, o que Jack calculou que ele faria, porque estava deserto e ele poderia dar outro gole no frasco sem ser visto, o que foi exatamente o que aconteceu. Jack observou pelo canto do olho enquanto caminhava pelo posto de guarda, depois para fora, para o corredor de entrada, o que levava às escadas. Quando chegou a elas, porém, não começou a subir. Um rápido olhar por cima do ombro garantiu que nenhum guarda estava à vista. Jack virou à esquerda, passou pela escada de pedra, andou alguns passos, depois virou à direita. Encostando as costas na pedra na pequena área atrás das escadas do calabouço, esperou um momento para ter certeza de que não fora seguido. Jack caminhou pelo velho corredor atrás das escadas, tomando cuidado para se mover silenciosamente. O corredor não era longo, terminava numa queda de rochas a uns 15 metros das escadas. Jack moveu-se para o lado esquerdo mais distante da queda, agachou-se e depois começou a mover cautelosamente as pedras, tomando cuidado para fazer o mínimo de som possível. Moveu talvez 20 pedras do tamanho de uma bala de canhão média, depois parou quando viu um vislumbre de marrom em meio ao cinza das pedras, para respirar um suspiro de alívio. Bom, ainda está aí. Agora, se a passagem ainda estiver desimpedida. Movendo mais pedras, revelou sua entrada secreta. Era uma porção de uma velha escotilha que ele enfiara ali para bloquear o buraco que descobrira na passagem desabada. Encontrara-o anos antes, quando tinha talvez 12 ou 13 anos, durante uma de suas muitas incursões explorando os antigos calabouços. Jack olhou duvidoso para a passagem revelada. Ele trabalhará para escorá-la quando a descobrira pela primeira vez. Só esperava que os suportes ainda estivessem firmes. Tirando o chapéu, o casaco e o colete, colocou-os fora de vista atrás das pedras, depois agachou-se e rastejou para frente de barriga. Jack avançou rastejando, mas uma passagem que fora fácil aos 12 anos era dolorosa agora, ele crescerá mais do que percebera nos anos intermediários. 2 vezes ficou preso e, na segunda vez, quando finalmente conseguiu rastejar para frente empurrando com força com os dedos dos pés e puxando com as mãos, ouviu o ombro da camisa rasgar. Xingou mentalmente, não ousando abrir a boca por causa da umidade, bem como da poeira que caía do topo das pedras que roçavam o topo de sua cabeça. Ainda assim, fora longe demais para parar agora, Jack continuou. Finalmente puxou-se para a escuridão vazia. Essa velha seção dos calabouços estava muito esquecida por todos, exceto por ele.
Cautelosamente, sentindo acima da cabeça o teto da passagem, levantou-se, depois tateou ao longo da parede direita até os dedos encontrarem um suporte enferrujado antigo. Deixará um feixe de velas ali, anos antes. Tirando pederneira e o aço, conseguiu acender a vela. A passagem estava inalterada desde a última vez que estivera ali. Jack começou a avançar, repassando mentalmente o caminho para entrar nos blocos de celas ainda em uso. 5 minutos depois, a vela tremeluzente revelou uma porta antiga, as tábuas duras como ferro. Tirando o chaveiro de Teag, localizou a chave certa. Antes de destrancar a porta, ficou na ponta dos pés e pingou cera de vela na dobradiça de cima, depois na de baixo. Depois, rezando para que a velha fechadura não fizesse muito barulho, inseriu a chave e virou-a muito, muito devagar. Ela rangeu, mas não muito alto. Empurrando a porta, apagou a vela, colocou a um pé da porta dentro da passagem, depois fechou a porta atrás de si e trancou-a. Ficou parado um momento, ouvindo, mas não conseguiu ouvir nada além dos sons feitos pelos infelizes habitantes das celas. Diante dele, a passagem corria por uns 6 metros, depois se dividia. Corredor mais à esquerda, primeiro bloco de celas. Mais à direita, segundo bloco de celas. Jack virou à direita. Momentos depois estava diante da cela de Christophe, tendo entrado no bloco de celas pelo lado oposto do calabouço ao posto de guarda. Christophe estava de pé, esperando por ele. Jack! Sussurrou. Mondiel, faz uma eternidade, onde você esteve? Vendo a condição desgrenhada de Jack, acrescentou, o que você andou fazendo? SHHH. Alertou Jack. Virando-se para o resto do bloco de celas, os rostos pressionados contra as barras, ergueu as chaves e pôs um dedo nos lábios, depois apontou para si mesmo. O nível de conversa cessou. Depois, quando a tripulação da Lavipere captou o significado, um murmúrio de fundo recomeçou. Temos de nos apressar, sussurrou Jack para Christophe. Os guardas passam a cada 20 minutos mais ou menos para ver se está tudo bem. Encontrando a chave certa, destrancou rapidamente a cela de Christophe. Fique quieto, Christophe, alertou. Os homens de Bórea não estão longe. Estão no primeiro bloco de celas. Se ele souber o que está acontecendo, com certeza vai traí-lo. Recuando, abriu a porta com cuidado. Os minutos seguintes foram agitados. Jack entregou o chaveiro a Christophe e juntos moveram-se silenciosamente pelo bloco de celas. Enquanto destrancava cada cela, Christophe falava num sussurro abafado, alertando seus homens a permanecerem na cela com a porta fechada até ele dar o sinal. À medida que se aproximavam do fim da longa fila de celas, Christophe pareceu lembrar de algo que lhe escapara. Colocando a mão no braço de Jack, fixou o resgatador com um olhar penetrante. Você vai com a gente, mon ami, não? Jack balançou a cabeça. Não. Assim que todas as celas dos seus homens estiverem destrancadas, vou pegar aquelas chaves e sair daqui o mais rápido que um caranguejo numa praia de areia branca, Christophe. Tenho de colocá-las de volta na cabine de Teag antes que ele sinta falta. Dê-me uns 10 minutos para sair dos calabouços antes de fazerem a fuga, entendeu? Tenho de voltar pelo caminho por onde vim, para que não me vejam. Olhou por cima do ombro. Com sorte, Teag decidiu sentar no jogo de hazard de Villanueva. Christophe assentiu. Entendo, mon ami. Muito bem. É, claro, sua escolha. Jack seguiu atrás de Christophe enquanto o pirata francês destrancava as celas restantes, o tempo todo mantendo um olhar nervoso. Sentia-se horrivelmente exposto. Alguém empurrou um alfange em sua mão. Ele quase o jogou no chão, mas, no último momento, segurou-o. Talvez quando saíssem, pudesse abrir caminho e fugir. Quase imediatamente, percebeu que era uma esperança vã. No momento em que chegassem ao topo das escadas e irrompessem na noite, metade de Shipwreck City saberia que Jack Sparrow traíra sua herança, para não falar de quebrar o código. Se conseguisse escapar dos canalhas, Teag e seus homens o pegariam e ele balançaria de uma verga. Provavelmente nem esperariam pelo amanhecer. A multidão gritando corria e Jack forçosamente tinha de correr com eles, ou arriscar ser esmagado até virar polpa por pés calçados se caísse. Havia escadas sob suas botas, mas elas não diminuíam em nada a velocidade dos canalhas. Corriam tão rápido quanto tubarões convergindo para um navio afundando. Jack não conseguia acompanhar o entorno. Tudo parecia luz e sombra, tochas tremeluzindo em suportes nas paredes de pedra. Depois, de repente, ele rompeu no ar fresco e havia madeira sob seus pés, tábuas em vez de pedra, estrelas em vez de teto. A ralé de canalhas dirigiu-se para os cais. O barulho que faziam era ensurdecedor. Tropeçando, xingando, Jack tentou se livrar da multidão uivante, mas toda vez que achava que conseguirá progredir, mãos ásperas o agarravam ou pés calçados o chutavam, propelindo-o para frente, empurrando-o adiante. Agora todos diminuíam a velocidade, tendo chegado aos cais e aos botes pequenos disponíveis. Canalhas gritando corriam pelas pranchas de navios, cortando ou atirando em qualquer um que resistisse, depois cortando os botes do navio, deixando-os cair com um splash na enseada. Diretamente à frente do grupo de que Jack fazia parte por força, um grande grupo de piratas se aproximava, fortemente armados, carregando tochas. O capitão Teag estava na frente. O canalha ao lado de Jack ergueu o mosquete, mirando o guardião do código.
Com um grito abafado de protesto e um golpe selvagem de alfange, Jack derrubou o cano do mosquete para o lado. O tiro desviou. O pirata segurando o mosquete virou-se para Jack, a raiva escurecendo os traços. Jack preparou-se para enfrentá-lo antes que ele pudesse recarregar, mas justamente quando caía em posição de guarda, algo grande e inflexível acertou-o com força atrás da orelha direita. Os olhos de Jack reviraram e ele desabou como um navio afundado, para baixo, na escuridão. O capitão Jack Sparrow piscou, sentindo a brisa fresca que marcava o fim da ventania soprar pela janela da rapariga má. Quanto tempo ficará ali parado, perdido em lembranças? Ainda estava escuro. Nenhuma claridade marcava o horizonte leste. Jack voltou para a maca e rastejou para dentro. Deitou de costas, entrelaçando as mãos atrás da cabeça, esticando cautelosamente músculos doloridos, e sentiu-se relaxar. Era bom. Estava cansado, precisava dormir. Mas os olhos permaneceram abertos na escuridão. Tenho feito isso muito, este último ano, pensou. Lembrando Chipuretkov como me tornei um pária, um violador do código, um exilado, um homem condenado que nunca pode voltar. Porque se Teag algum dia me alcançar, vai me matar. Jack franziu a testa na escuridão ao pensar na vingança de Teag. Vira o guardião atirar na cabeça de violadores do código com não mais emoção do que mostraria ao esmagar um piolho ou uma barata. Para Teag, o código não era só a lei, era tudo. Ter alguém com quem tinha uma conexão pessoal, não importava quão tensa, virar traidor e violador do código devia ter sido duplamente enfurecedor. Mas fazia 5 anos desde aqueles dias em Chipuretkov e da traição de Christoph. Os olhos de Jack se estreitaram ao pensar no pirata canalha. A manhã em que acordara a bordo da Lavipere com um galo atrás da orelha do tamanho de um ovo de galinha e percebera com náusea que estava a léguas de Shipwreck Island e de Esmeralda foram um despertar muito ruim. Um que preferia não lembrar. 5 anos é muito tempo, especialmente para um pirata. Uma vida curta, mas alegre, e todo esse lixo. Sou um marinheiro mercante respeitável agora, um capitão. Duvido que muitos de Chipuretkov me reconheceriam hoje. Sorriu, lembrando daquela noite com Esmeralda a bordo da Vengança e de como ela quase o despira. Bem, na verdade, ela fizera isso, mas isso foi antes de terminarem na cama grande dela, e de como ela continuará sobre como ele não parecia mais seu Jack. Ela estava absolutamente certa. Jack Sparrow não parecia mais um pirata e isso era intencional. Se ficasse longe de certos antros em Port Royal ou de qualquer um dos vários esconderijos de piratas e desse um amplo desvio à Tortuga, as chances de alguém reconhecê-lo e tentar arrastá-lo de volta para Chipuretkov para enfrentar o guardião do código eram mínimas a nenhuma. Então por que todas essas malditas lembranças me atormentam? Não é do meu feitio ficar sonhando acordado, evocando o passado. Jack fez uma careta. Tia Dalma provavelmente diria que era destino completando o círculo, ou algo assim. Qual é aquela coisa de que os hindus falam? Karma, isso. Bufou. Karma, destino, apesar do respeito pela mulher obeia, ele não achava que acreditasse em nenhum dos dois. Acreditava em Jack Sparrow, Capitão Jack Sparrow, muito obrigado. Isso era o total da coisa, não se engane. Jack virou de lado e imediatamente adormeceu. Nos dias seguintes, Jack e sua tripulação estiveram ocupados lidando com problemas causados pela ventania. A rapariga má saíra relativamente ilesa, tinham tido sorte. Ainda assim, velas tinham de ser consertadas, os conveses sujos de vômito e borrifos fregados e todas as cordas verificadas para garantir que não tivessem sido desgastadas ou enfraquecidas pela tempestade. Jack e seus oficiais estavam ocupados todos os dias, inspecionando o navio da proa à popa. Como se exausta após tal tumulto, os ventos estavam gentis, trazendo ar mais fresco e fresco. A má contornou a saliência da África e rumou para o norte, fazendo bom tempo, apesar de todo bordejar de um lado para o outro. Jack recebia relatórios diários de Chamba sobre seus passageiros. Ambos, como previsto, tinham ficado muito enjoados durante a tempestade, mas em poucos dias Tarek começou a aparecer no convés para tomar ar. O gigante africano fora vestido com roupas descombinadas do baú de sobras, de modo que não mais usava roupas que o marcassem como esse escravo. Jack falou com ele 1 ou 2 vezes, via Chamba. Tarek agradeceu ao capitão por sua parte no resgate da fazenda Dalton e relatou que a Isha ainda estava bastante doente, incapaz de reter qualquer coisa. Chamba apareceu uma manhã para pedir permissão para o cozinheiro preparar alguns remédios folclóricos especiais para ela, na esperança de que provassem ser algo que a mulher de Zerzura pudesse reter. Preocupado, Jack deu-lhe toda a assistência possível, até descendo com um chá inglês e açúcar de verdade de seu armário do capitão, na esperança de que ajudasse. Ah, e diga ao cozinheiro para fazer um caldo, ou mingau, algo assim, sugeriu, entregando-os ao rapaz. Não é isso que dão para gente doente? Chamba olhou para ele. O senhor não sabe? Jack balançou a cabeça. Na verdade, não. O senhor nunca ficou doente, capitão? O rapaz parecia incrédulo. Jack ruminou por um momento. Certamente não enjoado do mar, disse, por fim. E não consigo lembrar de ter ficado doente de outro jeito. Fez uma pausa, pensando. Ressacas contam? Suponho que não, são auto-infligidas. Vendo que Chamba pendia de cada palavra, obviamente fascinado, Jack aventurou. Tive um barril rolando sobre minhas pernas uma vez. Foi um milagre eu não ter quebrado. Mancava por uma semana antes de parar de doer.
Fui ferido também. Os olhos de Chamba se arregalaram. Ferido? Como? Jack fez uma careta. Golpeado na cabeça mais de uma vez. Baleado. Alguns cortes de espada, mas eu aceitaria qualquer um deles a qualquer hora em vez de ser baleado. Tive sorte de a bala ter atravessado limpo. Os olhos de Chamba agora eram do tamanho de pires. Pelo camisolão de Netuno, capitão, o senhor levou uma vida excitante. Foi atacado por piratas? Jack pensou rápido e formulou a resposta com cuidado. Ataques piratas tiveram parte nisso, sim, disse, tomando cuidado para não ser específico sobre de que lado do combate estivera. Olhou para baixo, para Chamba. Você ainda está aqui? Vá cuidar dos seus passageiros, rapaz, ou vou colocá-lo para esfregar os conveses. Sim, capitão. 2 dias depois, Aisha emergiu do exílio abaixo, acompanhada solicitamente por Tarek. Estava obviamente fraca e trêmula e, por mais que Jack quisesse falar com ela, apenas sorriu e assentiu de longe. Notou que ela fez pelo menos uma viagem até a murada para vomitar novamente e rapidamente encontrou algo para fazer em outro lugar. Gente doente dava-lhe cólicas. Nos 2 dias seguintes, Jack estava consciente dela no convés, movendo-se trêmula, segurando o braço de Tarek ou de Chamba, o chale cinza cobrindo a cabeça contra o sol brilhante da África. As visitas à murada pareciam diminuir. Bom, ela estava se recuperando do enjoo. Ele poderia falar com ela sobre o curso em breve. Ainda estavam a pelo menos uma semana de vela do mais ao sul de Cabo Verde, então tinham tempo. 2 dias depois, ele a viu no convés, sozinha. Caminhava lentamente, segurando aquele chale sempre presente, olhando para o norte. Sentindo o chamado de casa, talvez? Jack aproximou-se dela. Bom dia, senhorita Aisha, disse, tocando o tricórnio. Ela deu-lhe um olhar frio, mas respondeu em inglês. Bom dia, capitão Sparrow. Bom vê-la se sentindo melhor, observou Jack. Disseram-me que enjoar no mar é horrível. Sinto muito que tenha sido tão afetada. Ela fez um gesto de afastar com a mão. Eu preferiria não pensar nisso, obrigada. Tudo bem por mim, concordou Jack. Gostaria de falar com você sobre nosso curso. Em alguns dias, chegaremos à área do mais ao sul de Cabo Verde. Está sentindo algum puxão para a casa que mencionou? Ela balançou a cabeça. Não. Que pena, disse Jack. Bem, talvez quando estivermos ao norte delas, comece. Não vamos para o norte, afirmou ela, calmamente. Nosso curso é para o oeste. Para o novo mundo. Jack ficou boquiaberto. Levou um momento para encontrar a voz. Quando encontrou, só conseguiu gaguejar. O quê? Meu inglês é muito bom, capitão Sparrow. Tenho certeza de que me entendeu. Vamos para o oeste. Por que diabos iríamos para o oeste? Você tem carga para Antígua, não tem? Dane-se isso. Jack estava tão enfurecido com a serenidade autoritária dela que sentiu o rosto corar. Essa mulher era tão enfurecedora quanto feia. Você sabe que tínhamos um acordo. Se eu a ajudasse, e ao maldito Tarek, a escapar, você me levaria a Zerzura. Não estou quebrando nosso acordo, disse ela. Olhou para ele. Um espasmo de algo cruzou seu rosto quando a mar rolou com uma grande vaga. Só estou adiando. Até encontrar meu irmão. Ele foi levado para o novo mundo num navio negreiro e vendido lá. Não, disse Jack. Senhora, controlou-se com esforço, depois pigarreou e suavizou a voz. Senhorita Aisha, sinto muito ter de lhe dizer isso, mas seu irmão provavelmente está morto. 1/3, às vezes mais, das cargas de ouro negro não sobrevive à viagem para o oeste. Incontáveis escravos perecem no novo mundo. Muitos donos os alimentam com rações que um cão não tocaria e os trabalham até a morte. Meu irmão, disse ela com firmeza, segurando o chale, está vivo. Eu sei disso. Não, você não sabe. Além disso, o novo mundo é um lugar grande. Encontrar um escravo em tudo isso seria pior do que encontrar uma agulha num palheiro. Muito pior. Ele está vivo e eu vou encontrá-lo, disse ela. Outro espasmo cruzou seu rosto quando a mar rolou novamente. Levando a mão à boca, correu para a murada. Jack ficou para trás e olhou para o outro lado enquanto ela vomitava, grato por ela ter a cortesia de não sujar seu belo convés recém-esfregado. Mas depois de 1 minuto ou 2, quando ela se reduziu a ânsias secas, espasmos tão intensos que se agarrava fracamente com as 2 mãos à murada, o corpo curvado tanto que parecia correr risco real de cair no mar, Jack aproximou-se dela. Aqui, agora, disse, gentilmente. Não podemos deixá-la cair pela borda, amor. Venha, eu a ajudo a descer. Ela balançou a cabeça negando, fraca demais para falar, agarrando a murada. Cuspiu uma última vez no Atlântico Azul, enxugou a boca no velho chale e tentou se levantar. Os joelhos fraquejaram. Jack tomou as coisas nas próprias mãos, agarrando-a, içando-a sobre o ombro, depois dirigindo-se para a escada. Aisha estava fraca demais para lutar, embora tenha murmurado um protesto. Jack ignorou-a. Ficou surpreso ao descobrir que ela era consideravelmente mais leve do que parecia, mas supôs que qualquer um seria, depois de uma semana sem reter muito.
Desceu a escada, chegou ao convés principal, depois carregou-a pela aba de lona presa que constituía a porta da cabine dela. Tarek não estava lá. Jack franziu a testa. Ia colocá-la de volta na maca, depois mandar Shamba, o homem grande, descer para atendê-la. Movendo-se devagar, Jack manobrou para dentro, tomando cuidado para não tropeçar nos reparos de canhão não usados. A pequena cabine estava sombria, ainda cheirando levemente a doença, por isso, no caminho, parou para abrir a portinhola, deixando a luz do sol e o ar fresco entrarem. Ah, assim está melhor, pensou. Inclinando-se, baixou a Isha no colchão. Ela estava mole como um emaranhado de algas. As saias estavam enroladas, por isso ele as puxou para baixo com cuidado, desviando os olhos ao fazê-lo. Não estou nem tentado a espiar. Sem dúvida as pernas dela são tão feias quanto o resto. Aí está melhor, não está? Disse, ainda resolutamente não olhando. Agora, se me der licença, vou buscar Tarek ou Shamba para descer e ir atendê-la, hein? A Isha não respondeu, fosse de raiva pelo método autoritário de transporte ou de doença, Jack não sabia, nem se importava. O capitão levantou-se. Ah, desculpe, não quis ficar com seu chale, disse, tirando-o do ombro, tentando soar alegre e enfermeiro. Não me favoreceria nada, temo. Aqui, deixe-me estendê-lo. Jack interrompeu-se, o chale cinza nas mãos, olhando incredulamente para a mulher na maca. Quando ela viu os olhos dele se arregalarem, a Isha emitiu um som inarticulado de protesto, depois cobriu o rosto com as mãos. Jack olhou para ela, depois para o chale. Enrolando numa bola, jogou-o do outro lado da cabine. Ah, disse. Tudo fica claro. Magia. Uma ilusão poderosa, essa. Até tia Dalma poderia ficar impressionada. Gentilmente, inclinou-se e puxou as mãos dela do rosto. Pelo tridente de Netuno, murmurou. Você é uma garota muito bonita. Gentilmente, afastou um cacho de cabelo preto da testa dela. Linda, na verdade. Capitão Sparrow, disse ela, soando, pela primeira vez desde que a conhecera, assustada a ponto de pânico. Por favor, eu imploro. Não conte. A Isha lutou para se sentar. Era evidente que não queria ajuda, por isso ele não ofereceu. Sentando-se, afastou o cabelo do rosto, depois sentou de pernas cruzadas no colchão de palha crepitante, puxando modestamente as saias para baixo, cobrindo até os pés. Jack, por sua vez, sentou-se de pernas cruzadas, de frente para ela. Não conseguia parar de olhar. Traços lindos. Um nariz de ponte alta e orgulhoso, lábios cheios e sensuais, olhos grandes e de cílios longos, maçãs do rosto lindamente esculpidas e um queixo delicado mais forte. O cabelo era preto, do comprimento e da cor da asa de um corvo, enrolava-se contra aquelas maçãs do rosto esculpidas. A cor da pele era marrom rico, quente com um toque de vermelho. Canela, pensou Jack. Ele transportara cargas dela, inalar o aroma inebriante. Usavam em curris hindus e era deliciosa. Não queria olhar para o resto dela, mas até um olhar rápido enquanto ela se sentava lhe assegurara que o resto dela combinava bem com aquele rosto. Um corpo esguio, seios pequenos e elegantes. A bela Isha tinha a mesma altura da feia Isha? Ele não fazia ideia. Por favor, repetiu ela. Prometa que não vai contar a ninguém. Jack voltou ao momento com um sobressalto. Ah. Desculpe. Não tema, amor. Não vou contar. Boca fechada. Além disso, sorriu para ela, seu sorriso mais charmoso, eu seria louco de delatá-la. Muito melhor guardar tanta beleza só para mim. Os olhos dela se estreitaram. Não comece esse tipo de conversa, Capitão Sparrow. Tarek, meu guarda-costas eunuco, é muito protetor. E eu lancei aquele feitiço com o chale. Se tentasse algo, garanto que se arrependeria. Os olhos de Jack se arregalaram. Um eunuco de verdade? Ele não parece, um sujeito grande e forte como aquele. Céus! Nunca pensei que encontraria um de verdade. Estremeceu levemente, colocando as mãos protetoramente no colo. Foi você que fez isso com ele? Pela primeira vez naquele dia, ela sorriu. Não era um sorriso particularmente gentil e ele podia ver que ela notara a postura defensiva. Não. Foi escolha dele se tornar um. Estava na ponta da língua de Jack perguntar por que qualquer homem escolheria fazer isso voluntariamente, mas manteve a boca fechada. O silêncio caiu entre eles. Jack olhou para Isha, considerando todas as coisas sobre ela que simplesmente não se encaixavam, e, de repente percebeu, havia muitas. Há algo que eu gostaria de saber, disse, por fim. O que é, capitão? Como uma costureira acaba tendo um guarda-costas? A mulher de Zerzur hesitou por um momento, depois respondeu, suavemente. Temo que tenha me expressado mal, capitão. Tarek fazia parte da guarda real. Era dever dele proteger tanto a princesa quanto a casa dela. Depois que ela se foi, ele continuou a fazer seu dever para com os membros da casa dela, e eu sou a única que restou. Então ele vai me proteger, eu sei disso. Jack inclinou a cabeça para ela. Muito bem feito, disse. Quase fluente. Mas a coisa do guarda-costas não é o único problema. A maneira como você fala e se porta é muito refinada. Cutler Beckett poderia tê-la para o chá e não se preocupar que você o desonrasse.
E para alguém que era escrava há apenas dias, você está muito acostumada a dar ordens. E, além disso, espera que sejam obedecidas. Aisha abriu a boca, depois fechou sem falar. Jack estudou-a, realmente estudou-a, e dessa vez não estava focado em como ela parecia sem a ilusão, concentrava-se na pessoa inteira e lembrava de tudo que estava no livro de J. Ward sobre Kerma, o coração de Zerzura e o labirinto. Mais uma vez, uma velha lembrança surgiu em sua mente, outra lembrança de 5 anos antes. Os olhos de Jack se estreitaram enquanto o olhar se fixava no pulso direito de Aisha. Ela usava algo ali, algum tipo de pulseira. Não passava de um pedaço de tecido trançado, mas na parte de trás ele podia ver uma espécie de desenho feito com alguns pontos de linha verde clara. Jack estudou o desenho, virando a cabeça primeiro para um lado, depois para o outro, tentando decifrá-lo. Depois congelou, o coração batendo nos ouvidos. Ousando muito, estendeu a mão para ela, dizendo: "Com licença, querida. Preciso ver." Ignorando o grito de protesto de Aisha, a tentativa de puxar o braço, Jack pegou a mão dela, erguendo-a para poder ver a pulseira. Os fios aparentemente aleatórios de repente se coalesceram num desenho. Eu estava certo. A cabeça de um leão. Os dedos de Jack deviam ter apertado o pulso dela, porque ela gritou novamente, dessa vez com um tom de dor no protesto. Cuidadosamente, ele afrouxou o aperto, mas ainda não a soltou. "Onde você conseguiu isso?" exigiu. "É meu", disse ela. "Não é nada, você pode ver. Só um pedaço de tecido." "Pertence a você?" Jack sustentou o olhar dela com o seu. Viu que os olhos dela não eram escuros, como esperara, mas uma cor impressionante, marrom, com um toque de ouro. "Como bronze." "Sim", disse ela, por entre dentes cerrados. "É meu." "Solte-me." Jack obedeceu. Ela sentou-se para trás, esfregando o pulso, olhando para ele com cautela. Lentamente, formalmente, Jack tirou o chapéu e inclinou-se para frente, inclinando a cabeça para ela, num que passava por uma reverência quando se está sentado de pernas cruzadas. "Minhas desculpas, Alteza", disse. "Eu não sabia." Hesitou. "Estou tendo dificuldade em lembrar seu nome." "Princesa Amenra?" "Não." "Ah, eu lembro. Princesa Amenirdiz. Bem-vinda ao meu humilde navio, Alteza." Aisha olhou para ele. Não poderia ter parecido mais chocada se Jack tivesse conjurado o tridente de Netuno e o agitado para ela. Passou-se um minuto inteiro antes que conseguisse encontrar a voz. Como você pôde?" interrompeu-se, balançando a cabeça. Jack suspirou e olhou para o chapéu, que segurava no colo. "Sinto muito, Alteza. Eu sei porque 5 anos atrás encontrei seu pai e ele me disse seu nome. E o nome do seu irmão." "Você conheceu meu pai?" Levou a mão à bochecha e engoliu em seco, captando a expressão triste dele. "Ele falou com você? Sobre mim e Shabaco?" "Como? Onde?" Jack assentiu. "Sim, ele falou comigo." Lentamente, olhou de volta para cima. Conheci o faraó Taarca no convés de um navio afundando. Estava em chamas. Ele estava mortalmente ferido, infelizmente. "Morreu em meus braços, Alteza."